Fala pessoal, estamos aqui no VIP Studio Barra Podcast para mais um episódio. Vamos começar aqui e hoje nós temos uma fera brava nos estúdios, aliás, duas feras bravas. Nós temos aqui Carla Nunes, ela que é de Jaraguá do Sul, jornalista, especialista no assunto e trouxe um briefing de perguntas aqui maravilhosos para nós falarmos com a nossa convidada, né, Carla? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ismael. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E temos também a doutora Simone Correia. Doutora, seja bem-vinda. Para nós é um prazer. A doutora Simone, que é a dona da Clínica Recupere, ela que é uma tricologista, vocês vão descobrir e aprender um pouco mais sobre tricologia. E para nós é um prazer ter você aqui. Ismael, é uma honra estar aqui, eu agradeço muito o convite, né? É uma honra estar com você também, Carla, né? E eu acredito que vai ser muito gostoso esse bate-papo nosso. Que legal, que ótimo. Sintam-se à vontade, tá bom? Já estamos. Ótimo. Tem um pessoal aqui também nos bastidores. O doutor está acompanhado do seu esposo, né? A Lu, a minha futura esposa. Temos também aqui um videomaker profissional que veio só para nos dar a honra da sua presença. Ele que é gaúcho, hein? Ele que é gaúcho. Eu não sei, o sotaque parece de Tramandaí. Será de onde ele é? Olha. Tramanda também é meio litoral, né? Aí, mais do sul. Então, vamos trabalhar um pouquinho, bater um papo aí. Doutora, me fala um pouquinho sobre você, quem é a Simone Correia, como que você chegou até aqui? É uma longa jornada, né? Então, eu sou natural de Itaquaquecetuba, né? Da grande São Paulo. Eu venho de uma família com 8 irmãos, né? E eu costumo dizer que a minha história, ela já começa com uma história de resgate, assim. Desde pequena já é uma história de muita superação. E eu acho que tudo isso me fortaleceu para que eu chegasse aonde eu estou hoje, para onde eu vou caminhar, né? Então, os meus pais, uma família muito pobre mesmo, né, da região de Itaquaquecetuba. Eu sou a caçula, né, a caçula dessa família. E a minha mãe, ela conheceu uma senhora num ponto de ônibus, quando ela estava subindo com os meus irmãos no ônibus, lá em São Paulo. E de todos os irmãos, quem que mandava? Era você, né? Eu acho que era você que mandava todo mundo. Olha, não era. Hein, Galo? Olha ali, cara. Pior que não. Pior que não era, não. E aí, a minha história, ela começa justamente quando essa senhora, ela encontra minha mãe num terminal lá de São Paulo, aleatoriamente, né? Aquelas coincidências que não são coincidências pra mim, são coisas que são planejadas por Deus mesmo. Certo. E ela foi ajudar a minha mãe a subir com meus irmãos, né, no ônibus, e começou a conversar com a minha mãe, onde você mora, tal, e a minha mãe falou, olha, eu moro, tal, passou o endereço, essa senhora falou, eu vou lá te visitar, eu vou te visitar. E realmente, ela foi visitar a minha mãe, passado um tempo, e começou a ter uma amizade com a minha mãe. E nesse tempo, eu tinha em torno de uns 5, 6 meses, uns 6 meses mais ou menos, assim. O que acontecia? Meus pais precisavam trabalhar, minha mãe, então, empregada doméstica, meu pai trabalhava como ajudante geral em empresa, assim, então não tinha com quem deixar as crianças. O meu irmão mais velho, a diferença dele pra mim é de 6 anos, então o mais velho tinha 6 e eu tinha 6 meses para 7 meses. E quando essa senhora foi nos visitar, o que ela percebeu? Que eu ficava o dia inteiro no berço, porque meus pais saíam para trabalhar, me deixavam com os irmãos e deixavam com uma mamadeira. Aí eu pergunto, vocês acham que eles davam mamadeira pra mim? Não davam, porque eles tinham fome. Então eles tomavam essa mamadeira e eu ficava no berço o dia inteiro, com fome, né, sem ser trocada, sem ser tirada do berço também, sem ser cuidada. E aí quando essa senhora chega lá, ela fala pra minha mãe, olha, Melita, essa menina, ela vai morrer se ela continuar desse jeito. A gente precisa, né,
cuidar dela. Deixa eu levar ela para minha casa, para eu cuidar dela. Então, ali que eu falo que foi meu primeiro resgate, né? Porque aí essa senhora, e uma coisa bem interessante, é que quando ela me resgatou, digamos assim, ela me encontrou, eu tava com o couro cabeludo repleto de feridas, e eu tinha muita escara também, porque eu não era movimentada e tal, e muito magra, pele e osso, assim, bebê, né, fazer 7 meses, e me levou pra casa dela. Então fui morar com ela, a minha mãe morava em Itaquaquecetuba, e a gente foi pra Vila Maria, lá na capital, em São Paulo. Ela já era uma senhora, então ela já tinha filhos adultos, então ela chegou com um bebê, enrolada, ela me pegou, eu tava enrolada numa camiseta de vereador, que eu não tinha nem roupa de bebê. A minha mãe me enrolou e me entregou pra ela nessa camiseta de vereador. E aí, ela me levou pra casa dela. Quando chegou, o marido dela falou assim, né, que eu chamo de vó ela, por causa da idade. Ele falou assim, o que você tá fazendo com essa menina aí? O que você tá fazendo com essa menina? Não, a mãe dela tá no hospital. Você pode falar o nome dela? Sim, é a Dona Conceição, ela já é falecida, né? E aí ela falou assim, o que você tá fazendo com essa menina? Não, é que a mãe dela tá no hospital, ela inventou uma história. Assim que ela sair do hospital, a gente vai devolver. E aí eu fui ficando, né, conversando com a filha dela, que eu chamo de tia hoje, ela falou assim que quando eu via comida era um desespero, porque eu queria comer como se nunca mais tivesse comida para comer, assim, né? Então eu tava realmente numa situação bem difícil. E aí ela começou a cuidar de mim, a filha dela tinha uma filha que era mais nova, eu acredito ali de uns 30 e pouco para 40 anos na época ali. Era solteira, então começaram a cuidar de mim, eu bebezinha, fui melhorando, né? Fui ganhando peso, tal, ficando mais saudável. E aí, o que aconteceu? Só que essa senhora, portuguesa, ela tinha vindo de Portugal, natural de Portugal, então uma família portuguesa e extremamente rígida. Então, quando eu comecei a entender ali, como comecei para os 5 anos, que é mais ou menos a minha memória que eu tenho da infância, eu lembro que foi uma infância muito difícil também, porque ela era extremamente rígida. Então, eu tinha regra para tudo. Eu tinha regra para abrir a geladeira. A Dona Conceição. A Dona Conceição. Eu tinha regra para abrir a geladeira. Eu tinha regra para brincar. Mas só você? Ou era com todo mundo? Não, era comigo, porque os filhos já eram adultos. Então, ela tinha criado os filhos da mesma forma como ela tinha sido criada também. Então, ela estava reproduzindo o que ela já tinha vivenciado. Então, foi uma criação muito difícil, assim. Eu não lembro de poder assistir desenho. Então, eu fui uma criança que eu não assisti desenho. Eu fui uma criança que eu tinha... Era tudo no horário. Horário para comer, horário para dormir, horário para tomar banho. Tudo muito, muito regrado, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos ali, eu lembro com 7 anos de idade, e eles eram pessoas que eles tinham posses, assim, eles tinham dinheiro, né? Tinha uma condição melhor. E eu lembro que ela tinha 2 empregadas em casa, e mesmo assim eu tinha que lavar e passar minha própria roupa. Com 7 anos eu sabia lavar, eu sabia passar, eu sabia fazer tudo. Aí eu lembro que um dia eu falei pra ela assim, né? Falei assim, vó, mas um dia eu vou ser rica. E aí eu vou ter alguém para fazer as coisas. E ela falou assim, aprende uma coisa. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. E você não sabe o teu dia de amanhã. Então ela era extremamente assim, rígida mesmo. Tinha máquina de lavar roupa? Não, eu tinha que lavar na mão, porque eu tinha que saber lavar, esfregar, colocar para corar a roupa. Antigamente se colocava a roupa no sol para corar, né? Colocava a roupa para corar e tal. Então foi uma criação mais rígida mesmo. Até os meus 11 anos. Quando eu fiz 11 anos, ela foi para os Estados Unidos, né? Porque o neto dela estava precisando, a filha dela estava nos Estados Unidos, precisava dela. Só que a minha adoção foi aquela adoção de boca. Então eu não tive papel passado. E aí, com um acordo, como eu já tinha, mesmo morando com ela, eu tinha contato com os meus irmãos, porque o meu pai, logo ele se separou da minha mãe, quando eu era ainda bebê, e ele ficou com todos os filhos. Meu pai cuidou de todos os meus irmãos. Então, ele sempre ia me visitar. Então, eu sabia que eu tinha família da avó Conceição, mas eu tinha minha família biológica. Então, nas férias, ele me pegava, né, pra eu ficar com os meus irmãos, eu tinha esse vínculo. Só que aí, quando teve essa situação dela ter que ir para os Estados Unidos, então ela chamou meu pai
e me devolveu pro meu pai. Falou, ó, então, né, então agora a Simone vai morar com você, e eu fui morar com meu pai. E foi muito difícil, porque eu tive uma separação de uma família, né, que eu tava acostumada, imagina, de 7 meses até 11 anos, né, e aí eu fui morar com meu pai numa realidade muito diferente, porque apesar da rigidez, a gente tinha tudo, a gente tinha comida, a gente tinha roupa, né, tinha todas as regras. E na época que eu fui morar com meu pai, o meu pai, ele era alcoólatra, então ele bebia muito, só que eu falo que ele era aquele bêbado que quando bebe ficava mais bonzinho. Então ele só dormia, só que eu não tinha regra nenhuma. Aí foi pro outro extremo, com 11 anos. Não tinha regra nenhuma, porque ele não conseguia verificar se você estava indo pra escola ou não. Ele não estava cuidando nem dele. Exatamente. A gente cuidava dele, né? Ele só trabalhava e a gente cuidava dele. E a sua mãe? Então, a minha mãe, eu falo que ela é um caso à parte, assim, porque ela nunca foi presente. Até quando eu tava morando, né, que eu morava com a família adotiva, eu lembro poucas vezes dela indo me visitar. Então a gente não criou esse vínculo como eu criei com meu pai biológico, então, até certo. Então, né? Ela vive ainda? Ela ainda vive. A minha mãe, ela ainda vive. E hoje vocês têm algum contato? Temos. Hoje eu ajudo ela, né? Ela no ano de 2000 ela teve um AVC, e aí ela ficou totalmente, né, acamada, depende de cadeira de roda, é totalmente dependente, assim. Então é a vidinha dela, né, que ela tá lá, ela mora em São Paulo com um irmão meu, mas eu tenho contato, né, no mês passado, quase 2 meses, a gente foi pra Socorro, no interior de São Paulo, alugamos uma casa, fizemos um aniversário pra ela. Que legal. Então, assim, eu tenho, apesar de não ter tido antes esse convívio com ela, esse vínculo, eu procuro ser intencional, né, porque eu sei que foi por meio dela que eu vim ao mundo. Sim, então eu procuro honrá-la independente do que aconteceu, né? A história dela. Pra mim isso é bem, bem importante. Eu tenho uma pergunta. Tá. Que você disse que você tinha muita fome, né? E os traumas, eles não se manifestam assim em memória, mas em atitude, em comportamento, né? E na tua adolescência, você teve essa, digamos assim, isso se manifestou de alguma forma quando você voltou a morar com teu pai? Aquela ânsia por comida, você teve que tratar isso de alguma forma? Quando que você tomou consciência de que você passou por essa fase difícil? Na verdade, eu fui entender que eu passei toda essa fome há pouco tempo. Então, na época ali que eu era muito bebezinha, eu não tinha essa consciência de tudo que eu passei, né? Eu sei agora porque minha tia conta as histórias, né? Mas de como era. Você teve compulsão por comida, alguma coisa assim? Não tive compulsão por comida, não. Na adolescência, não, né? Ficou lá no passado? Ficou no passado. Ficou ali, acho que depois eu fui comendo direitinho, porque essa minha avó, ela era macrobiótica, então eu fui uma criança que... Aí tinha outra questão, não comia doce, nunca comia doce, então era tudo integral, era tudo muito, muito saudável. E aí eu lembro quando eu ia visitar pro meu pai, eu sempre voltava doente. Porque lá daí comia Danone, daí ele comprava várias coisas, doce. Na verdade, os papéis invertidos, que na casa da avó que a gente faz tudo isso. E aí eu sempre voltava com o fígado meio bagunçado quando eu ia pra lá. Mas assim, eu não passei por essa questão da compulsão em si, mas eu tinha algo que quando eu fui morar com o meu pai, então a gente saiu de uma realidade, né, meio que general, para algo muito liberal, só que o meu pai também não tinha condições. Então, como que era a condição? Eu lembro que ele recebia o convênio da empresa, então nessa época meu pai era soldador, né? Já estava há muitos anos numa empresa, em Mojimirim, ali no interior de São Paulo. E aí, ele trazia o convênio pra gente, né? A gente fazia a compra do mês e era aquela coisa lá, uma bandeja daqueles Danone, uma por mês, um refrigerante por mês, era limitado, né? Então a gente fazia festa com aquilo que tinha. E uma coisa que me chamava muita atenção é que às vezes ele acordava antes de trabalhar e ele pegava umas moedinhas e ele falava assim, como era caçula, né? Ele falava assim, Mone, o pai tá deixando aqui debaixo do travesseiro umas moedinhas pra comprar pão. E eu ficava naquela ansiedade pra padaria abrir pra poder comprar o pãozinho, pra comer o pão, porque o pão era luxo.
O que tinha era arroz, feijão, né, a mistura ali, mas o pão era luxo, porque você tinha que ter o dinheiro para ir na padaria, e não tinha isso. Só que o que aconteceu? Logo que eu fui morar com meu pai, eu consegui fazer uma leitura muito clara de como funcionava a família. Então, meu pai trabalhava, bebia, não tinha ninguém ali, e eu entendi, eu preciso começar a trabalhar com 11 anos. Porque eu falei, eu preciso comprar minhas coisas, eu preciso ajudar em casa, né? E aí eu lembro que a minha irmã, ela é 4 anos mais velha do que eu, 3 anos e pouco mais velha do que eu, e ela trabalhava como faxineira para uma vizinha ali na rua, né? E um dia ela chegou em casa indignada, porque eu não vou mais trabalhar, não. Ai, que velha chata. E pede pra ficar areando o box do banheiro, e tem que arear aqueles trilhos, sabe aqueles box que tem os trilhos de alumínio, e tem que arear aquilo, e tem que tirar o limo do quintal. Eu não quero mais ir, não vou mais trabalhar. Aí eu falei assim, Tata, você não vai mesmo? Não, eu não quero mais saber. Eu falei, então eu vou. Aí eu peguei e saí de casa. Com 11 anos? Com 11 anos. Fui lá, bati palma na frente da casa. Aí saiu aquela senhorinha, cabelinho branco, Dona Olga. Aí eu, Dona Olga. Aí ela falou, o que foi, meu bem? Eu falei assim, Dona Olga, é assim, ó, a minha irmã, ela não vai mais trabalhar aqui. Ela disse que não quer mais, mas assim, ó, eu amo arear trilho. Sabe aquele trilho? Que esperta, que empreendedora. Sabe aquele trilho do box? Eu sei arear tudo aquilo com bombril. Quer ver tirar o limo do quintal? Eu esfrego, eu sei fazer tudo. E ela achou tão, assim, eu era muito esmirradinha, assim, pequenininha. E aí ela falou assim... E você sabia mesmo? Sabia, mas se eu não soubesse eu ia aprender mesmo, porque lá na minha avó eu tinha aprendido, eu areava muito as tigelas dos cachorros que comia, tinha que estar brilhando. Então eu que tinha que arear. Eu tinha todas as minhas obrigações de criança. Eu só brincava no domingo. De segunda a sábado eu trabalhava, ia pra escola e trabalhava o tempo inteiro até a hora de dormir. Pra vida, né? Ela me preparou pra vida. E aí quando eu cheguei pra Dona Olga, ela falou, então entra aqui. E eu lembro que eu entrei na casa dela, sentei na mesa. Ela falou assim, mas meu bem, você não tá estudando? Tava na 5ª série, né? 11 anos, tava na 5ª série. Falei, Dona Olga, eu tô estudando. E que horas você estuda? Eu falei, eu entro a 1. Então ela falou assim, então a gente vai fazer o seguinte. Você quer trabalhar? Eu vou te dar trabalho. Você vai trabalhar segunda, quarta e sexta, das 8 da manhã até as 11 da manhã. E aí você almoça e vai pra escola. Só que você não vai precisar lavar louça, você não vai lavar roupa, você não vai passar roupa, você não vai fazer faxina, porque você é muito pequena. Você só vai me ajudar. Então sua função vai ser varrer a casa, passar pano, tirar pó e lavar os banheiros e limpar o quintal. Combinado. Comecei a trabalhar com ela. Ela foi a pessoa que foi meu referencial. Porque como eu estava acostumada a conviver com pessoas mais velhas, os filhos dela me falavam assim que eu era a sombra, né? A Simone é a sombra da mamãe, porque onde ela estava, eu estava. E aí eu lembro que ela era muito culta. Então eu tenho muito na minha mente a Dona Olga fazendo palavra cruzada, né? Então ela fazendo as palavrinhas cruzadas e eu ali olhando. E às vezes eu pronunciava uma palavra errada, daí ela falava, não, meu bem, você conjugou esse verbo errado, não é assim. Só que eu era uma criança, adolescente, né, pré-adolescente, que eu não tinha problema das pessoas me corrigirem, eu sempre queria aprender. Dona Olga, então tá bom. E aí ela foi me educando, ela foi fazendo um papel de mãe ali pra mim, me educando, me corrigindo, e eu fui ficando ali com ela, né, fui trabalhando ali com ela, e tudo eu buscava oportunidade, gente, tudo. Por exemplo, eu trabalhava de segunda, quarta e sexta. No final de semana eu via que os filhos dela vinham de São Paulo, da capital, pra visitá-la. O que eu fazia? Eu tava lá, que eu ajudava, eu arrumava a cama, porque eu sabia que se eu fizesse algo a mais, eu ganhava um dinheirinho. Porque ela era muito justa, sempre muito justa. Então eu lembro uma vez que eu tava ali, chegou um momento que eu já dormia na casa dela. Ela era viúva, então eu dormia do lado do colchãozinho. Quando ela ia levantar, ela tinha labirintite, eu já tava ali pra ajudá-la. Quantos anos você trabalhou pra ela? Eu fiquei até os 17 anos. Eu fiquei... Adolescência? Adolescência inteira.
eu fiquei com ela. Deus sempre cuidou de você, sempre, né? Deus está muito presente na tua história, né? Sempre. Colocando pessoas sempre. Eu vejo para te acolher, para te ajudar. Eu vejo que a minha vida, Carla, tem muito desse resgate mesmo, sabe? De pessoas estratégicas que fizeram diferença no destino da minha vida, assim, isso é muito, muito forte. E a Dona Olga, eu lembro que tinha vezes de pessoa justa, sabe? Tinha vezes que eu chegava pra trabalhar no meu horário do trabalho e ela falava assim, meu bem, você não disse que tinha uma prova hoje? Eu falei, eu tenho, Dona Olga, larga essa vassoura, senta ali na mesa e vamos estudar. Eu falava, não, Dona Olga, mas é o meu trabalho. Ela falava assim, meu bem, casa, todo dia vai ter uma casa pra suja pra limpar, mas o teu estudo não. É isso que vai fazer a diferença. Então era uma pessoa assim, espetacular, né? E o que você sonhava nessa na tua época? Adolescência? Porque você falou quando você era criança que você ia ser rica. E na adolescência, você continuava sonhando assim também? Não, eu não tinha essa visão. A minha visão era que eu seria uma empregada doméstica, era a minha realidade, dentro do que eu vivia ali. Então, eu ia ser uma empregada doméstica. Eu lembro que uma vez eu fui na igreja e aí um rapaz lá, né, era um rapaz também, ele falava assim, olha, Deus tá me falando, ele falou pra mim assim, que vai te colocar na alta sociedade, com pessoas de alta sociedade. Primeira coisa que veio na minha cabeça, nossa, eu vou ser empregada de alguém muito rico. Porque era a minha realidade, né? Era a minha realidade. E aí, quando eu fiz 17 anos, o meu pai, ele precisou mudar da casa que a gente tava. Ele comprou um terreno, né? Por conta do alcoolismo, ele já não podia trabalhar. Porque, sabe quando a bebida não cura? A pessoa já acorda já embriagada, então era perigoso por conta da profissão, né? Mexer ali com soldador e tal. E a gente foi para um bairro que era muito distante, era um bairro que não tinha ônibus, então não tinha como ir para a escola. E aí eu lembro que eu cheguei para Dona Olga e pedi para ela, Dona Olga, eu posso morar aqui com a senhora com 17 anos? Para eu poder continuar estudando, que lá onde o pai tá, não pode, tá? Ela falou assim, olha, meu bem, eu tenho que conversar com a minha filha, porque, né, já era uma senhora, então os filhos tinham um poder de decisão muito grande, e a filha dela falou que eu não poderia morar com ela, que ia ser muita responsabilidade, que eu tinha 17 anos, vai que aparece grávida de um dia pra noite. E aí eu fui fechando as minhas opções, né? E o que aconteceu? Eu liguei pra minha avó, que tinha voltado dos Estados Unidos já, que estava morando na Moca. A Dona Conceição. E falei, vó, posso voltar a morar com você? Né, contei, eu preciso por conta da escola. Ela falou assim, né, com minha avó e com a minha tia, que era filha dela, moravam juntas. Ela falou, olha, se você pode, só que eu não tenho mais a mesma condição que eu tinha antes. Então você vai precisar arrumar um emprego para ajudar a pagar o aluguel e tudo mais, se sustentar, com 17 anos. Falei, tá bom. Falei, pai, ó, então eu tô indo... Isso já não era problema pra você, né? Eu falei, vou dar um jeito, né, E aí fui pra São Paulo, pra Moca, morar com a minha avó. E procurei emprego, e andei aquele Brasil inteiro pedindo, pelo amor de Deus, emprego para trabalhar nas lojas, e não conseguia. E a minha avó começou a me pressionar, olha, se você não conseguir emprego, você vai ter que voltar para Mojimirim. E eu não queria voltar para Mojimirim, porque eu falei, como que eu vou estudar e tal? Aí até que a minha avó falou assim, ó, por que você não vai na vizinha e vê se ela não tem emprego para você? A vizinha tinha uma mercearia, vê se ela tem um emprego. Cheguei eu lá na mercearia e falei, olha, eu sou neta aqui da Dona Conceição, você tem algum emprego? Eu tô precisando trabalhar, tô vindo do interior. Ela falou assim, olha, eu não tenho nada aqui na mercearia, a gente não tem vaga, nada. Aí eu falei assim, de empregada doméstica, você não tem alguma coisa? Eu sei fazer tudo, eu sei lavar, eu sei passar, né? Então eu já sabia, já sou habilitada. Aí ela foi conversar com o marido dela, eles não precisavam, mas ela disse que por algum motivo, sim, ela falou assim, não, vou dar uma oportunidade para essa menina. E eu comecei a trabalhar com ela na casa dela, né? E aí, nesse meio tempo, a minha avó se mudou do bairro e ela falou assim, eu falei, ó, vou ter que sair do trabalho, porque minha avó vai mudar, vai ficar longe. Ela falou, não, fica morando aqui comigo. Eu vou lá,
converso com o teu pai, né, peço autorização, que eu era menor ainda, e aí você vem morar aqui comigo. E aí eu comecei a trabalhar com ela, né, na casa dela, fiquei na casa dela, depois comecei a trabalhar na mercearia também, ajudar, né, eu era pau pra toda a obra. Multifunção. E você ali, ainda você não estava com idade para perceber o tamanho da estrutura de vida que você já estava recebendo, de forma precoce, mas estava recebendo, né, que hoje, infelizmente, eu acho que nós temos aí algumas oscilações na forma de tratar crianças e tal, né? Talvez é porque eu tô meio tiozão para achar essas coisas e tenho muito medo de errar com opiniões, mas eu duvido que hoje você olha para trás assim, poxa, eu não fui bem tratada, poxa e tal. Né? Não, na hora de você olhar nos olhos de alguém que vai ter uma sociedade de trabalho, na hora que você vai contratar um colaborador, na hora que você vai investir, todas essas coisas, aquela hora que você estava lá areando o recipiente da água do cachorro, né, traz uma bagagem para a história e com tudo isso eu entendo que mesmo assim a gente também não é livre de problemas, de ter desafios às vezes que parecem ser maior do que a gente conhece, do que a experiência, né? Exatamente. Mas acaba sendo muito importante, né? Para que você possa ser de alguma maneira forjada para o mercado de trabalho, para a sociedade de trabalho, para a competição, né? Ismael, o que é bonito na história da Simone é que a gente vê em você um olhar muito, muito valente para a tua história e em nenhum momento eu percebi que você se vitimizou, que você olhou com dor para o teu passado, mas em todo momento você traz uma superação, um cuidado de Deus, você valoriza, você tem gratidão às pessoas que te ajudaram, isso é muito bonito. E eu queria fazer uma observação, porque você fez uma fala muito bonita, dizendo que você nunca se importou que as pessoas te corrigissem, né? Mas Salomão diz que o sábio aceita de bom grado a correção. Então, há muita sabedoria nisso, em aceitar a correção. E eu queria ressaltar, acho que é importante dizer que você estava sendo muito sábia já naquela época. Essa sabedoria que você tem agora, que você mostra aqui pra gente, mas isso aí já nasceu com você, né? Eu queria ressaltar essa fala. Obrigada. E realmente, assim, eu conto a minha história, é justamente isso. Eu não fui vítima, eu fui privilegiada. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não tinha suporte para viver o que eu tô vivendo, né? Tudo que eu tive que trilhar e para onde eu quero caminhar também. Então, tanto é que eu tive a oportunidade de agradecer cada uma dessas pessoas, né? No leito de morte ali da minha avó, da Dona Conceição, eu falei, vó, obrigada por cada vez que você me ensinou, que eu apanhei. Tudo foi válido. Muito obrigada. Eu agradeço. Você foi um presente de Deus na minha vida, né? Eu também. Sabe? Às vezes as pessoas falam, o pai violento. Eu nunca tive pai violento. Mas eu não me arrependo nenhuma vez que o seu José teve que pegar e me dar uns conselhos, né? Vamos usar conselho, que hoje em dia tem pelotão do cancelamento, né? Conselho, né? Os conselhos, aqueles conselhos mais rígidos, né? Mas eu não me arrependo, pelo contrário, isso faz parte da minha estrutura de vida. Né? Sim, com certeza, com certeza. E quando eu tava lá em São Paulo, trabalhando então, né, com essa pessoa, com a Nádia, eu lembro que ela tinha problemas de relacionamento com o marido dela, então pro ex-marido, ela falou assim, nós vamos mudar para Santa Catarina, nós vamos para Joinville. Eu falei, então vamos para Joinville. Quantos anos você tinha? Aqui eu tinha 17 para 18, eu acredito que eu tava já... Você tinha recém começado a trabalhar recém-começado. Né? Aí a gente fez toda a mudança, viemos para Joinville. Ela trouxe você junto? Trouxe, foi lá no meu pai, falou, nós vamos mudar, meu pai autorizou. E seu pai, como é que ficou?
Meu pai ele ficou tranquilo porque ele falava, ele brincava assim, né, que eu nunca parava em casa, então eu sempre tava na casa de alguém. Então eu tava na casa da dona Olga, eu sempre meio que buscava as referências, assim, pra que eu pudesse me apegar, né? E aí quando a gente chegou aqui em Joinville, eu gostei muito daqui, de Joinville. Nossa, eu amei Joinville. A gente morava numa casa que era muito legal, que era uma casa de madeira. Que bairro você foi morar? A gente veio morar no América. A gente morava aqui no América. E como eu saí lá de São Paulo, na época eu trabalhava muito. Então comecei a trabalhar na mercearia, que era todo dia trabalhando na mercearia, sábado e domingo. Então quando eu cheguei aqui, meio que foi uma libertação, porque eu tinha a obrigação de cuidar da casa, porque eu continuava sendo a empregada da família, né? Eu tinha a obrigação de cuidar da casa, mas era aquilo. Eu tinha mais liberdade. Aí eu comecei a frequentar a igreja aqui, né? Aqui em Joinville, comecei a ter amigos e foi muito bom. Só que passou um ano, ela reconciliou com o marido. E aí voltou para São Paulo. E aí vou eu junto para São Paulo novamente. E aí voltei lá pro trabalho da mercearia. Mas Joinville ficou no teu coração. Ficou. E aí hoje eu entendo, né? Na época eu não sabia, mas eu entrei no estágio de depressão, porque eu lembro que eu acordava e o meu sentimento é: que horas que eu vou dormir? Esse era o sentimento. Então eu era muito triste quando eu voltei para São Paulo. E aí passou um ano e pouco, ela brigou com o marido de novo e voltou para Joinville. Eu falei, meu Deus. Qual era o vínculo dela com Joinville? Que já tava virando uma ponte aérea, né? Então, eu não consigo muito entender qual era o vínculo, assim. Eles trabalhavam com não tinha, trabalhavam com torno, venda de máquinas, assim, né, de ferramentaria, isso. Então ela veio pra Joinville, aí a gente foi morar no Boa Vista, né? Morava no Boa Vista. E aí eu conheci lá na igreja uma pessoa, né? Que tinha um salão, como uma clínica de estética, que era especialista em peruca para pessoas calvas, né? Que eram as próteses capilares. E essa pessoa me convidou para trabalhar nesse salão, para limpar as perucas. E aí eu fui, né, e fui conversar com a Nádia, né, que era minha chefe, e falei assim, olha, tem uma oportunidade, eu posso trabalhar? Ela falou, pode, mas você vai ter que dar conta do serviço da casa também. Não me dispensou, né, porque eu morava, então, nessa época eu nem tinha salário, eu trabalhava quantos anos já? comer. 19? Em torno de 19, 20 anos, mais ou menos, assim. Então, na verdade, você queria algo que te desse um salário, né? Isso, aí eu queria um salário. E não, imagina, 18 para 19, daí arrumou um emprego em Joinville. Uhum. Nem preciso falar aqui. Tá, não vou estragar a história. Um emprego em Joinville. Acabou. Aí mas ela era muito boa pra mim, então ela comprava roupa, né, então eu tinha pra mim que eu não precisava nem de salário, porque ela cuidava de mim, né, e aí ela falou, não, se pode ir. Eu comecei a trabalhar limpando as perucas, mas eu achava o máximo, eram as meninas que faziam um tratamento capilar, que fazia as massagens, que fazia tal. Aí um dia eu não lembro se eu perguntei ou ela falou, eu falei, mas eu lembro que eu queria aprender, sabe? Eu queria aprender, porque aquilo era muito chique, né? Eu tava limpando as perucas, mas aquilo era muito chique. E aí eu acho que eu pedi não lembro bem, mas eu acredito que eu pedi pra me ensinar tal. Aí começaram a me ensinar como que fazia terapia, e era engraçado que ela tinha os produtos que ela usava na cabeça das pessoas, e todos era coberto a embalagem pra gente não saber o que era. Que ela dizia que era a fórmula que era dela. Daí eu falei, tá, mas tudo bem, eu não quero saber o que é, mas o que faz? Então eu questionava. Mas por que tem que pingar esse? Por que esse tem que ser primeiro que esse? Então era muito curiosa. E aí quando eu comecei a trabalhar, né, fazendo a terapia, eu lembro que eu ia fazer o produto e falava assim, olha, esse produto faz isso, ele vai aumentar a tua circulação e não sei o quê. Tinha uma narrativa já. Eu tinha toda uma estratégia para vender o meu trabalho ali. O que começou a acontecer? Começou a ter fila dos clientes que queriam ser atendida pela moreninha. Eles falavam assim, então tinha as meninas lá, e aí não tinha hora marcada, as pessoas chegavam e a gente ia sendo atendido, e aí tinha muitos clientes que falavam assim, o senhor vai ser atendido? Pode não, mas eu quero a moreninha. Eu quero a moreninha. E na época a gente ganhava comissão. A gente ganhava
tinha o salário e ganhava uma comissão por mês por cliente que você atendesse. Eu lembro, era R$17 por mês. Por cliente que você atendia ele o mês inteiro, você ganhava R$17. Então, eu tava feliz da vida, porque eu tava ganhando bastante comissão, né? E tava tudo bem. E nesse meio tempo, o que aconteceu com a Nádia? Se reconciliou com o marido. Se reconciliou com o marido, se arruma as coisas, pede a conta, que a gente vai voltar pra São Paulo. Aí eu fui pro quarto chorar. Não. Aí eu lembro que eu comecei a chorar. Aí é o seguinte, daí você já tinha o que perder. Exatamente. Aí eu comecei a chorar, falei, Deus, eu não quero mais voltar. Eu não quero, e comecei a chorar, me ajuda, me ajuda. Aí veio no meu coração assim, eu sou o teu pai, você não vai, eu vou te sustentar aqui. Aí eu levantei, cheguei e falei assim, Nádia, Deus falou comigo e eu não vou pra São Paulo. Você tá louca, Simone? Como que você não vai? Eu falei, não vou, vai dar tudo certo, Deus vai me sustentar. Ela foi embora, eu consegui uma kitnet com uma amiga. Entendeu? Aceitou? Ela tinha algo que era engraçado, que ela meio que me achava como uma guru. Então, sabe, ela me pegava pra esse papel, então ela sabia, tipo, que eu era uma adolescente, porque eu orava muito, sabe? Que eu tinha um relacionamento com Deus muito forte, assim, então eu falei pra ela que Deus tinha falado comigo, ela respeitou. Ela tinha esse sentimento, assim, de respeito. Se Deus falou, não vou teimar, Não vou teimar. E aí eu fiquei morando, dividindo uma kitnet com uma amiga. Fiquei morando aqui, trabalhando. Só que o que aconteceu? Chegou um período que eu tava trabalhando, essa minha chefe me chamou na sala e falou assim, olha, agora não tem mais comissão. Eu tô cortando as comissões, vai ser só o salário, porque a situação... Falou lá uma história que não tava dando lucro, que eu não tava trazendo lucro pra empresa, tal. Aí eu lembro que eu questionei, tá, mas... E os clientes agora, eles vão ser divididos de forma igual? Não, porque os clientes preferem você. Só que para eu atender todo mundo que eu atendia, a clínica abria às 9, eu tava lá às 7. Uhum. Eu atendia na hora do almoço, eu era a última a sair. Então eu trabalhava muito, muito, muito. Aí eu me desencantei. Eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com esse negócio de cabelo. Não quero mais. Sabe quando te dá uma decepção, assim? Eu falei, cismei. Falei, agora eu vou ser economista. Não sei de onde que eu tirei essa ideia, que eu queria ser economista. Mas é coisa da idade. Aí eu falei, não, eu quero ser economista. E aí vi um panfleto que tinha um curso preparatório para o Banco do Brasil, num lugar. Eu falei, eu vou me inscrever nesse tal desse curso. E fui pro curso. Dinheiro ali... Gente, numa pindaíba, que o que eu ganhava, eu não podia usar o salário, o passe do ônibus para ir trabalhar. Eu ia a pé para usar para comprar comida. Era difícil pagar aluguel, o salário era pouquinho, né? Então teve meses que eu comia arroz com ketchup o mês inteiro. E tava tudo bem, tava ali. E aí, quando eu fui fazer esse curso preparatório, eu lembro que foi muito engraçado, porque eu cheguei na sala, eu era uma das mais novinhas ali da sala, e tinham pessoas que eram engravatadas, eram concurseiros mesmo, né? Pessoas que já estavam ali. E aí o professor começou a falar de commodities, começou a falar de bolsa, porque caiu a bolsa. Cair a bolsa pra mim era pegar a bolsa e cair no chão. Então, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei assim, não vai dar certo eu vir aqui. Não vai dar certo, eu vou pegar essa apostila e eu vou estudar em casa. Eu ia trabalhar, eu chegava do trabalho, pegava a apostila e estudava aquela apostila sozinha, fazendo desenhinhos, criava história, criava novela com conteúdo, historinhas. Fiz um caderno estudando tudo aquilo. Resumindo, passei no tal do concurso. Mas não acredito nisso, sério? Passei no concurso. Passei no concurso. Mulher, tu é demais. Não, tu falou que ela era fera. Pindamonhangaba. Aracaquecetuba. Itaquaquecetuba. Que é perto, né? Você passou no concurso pra qual cargo? Acho que era escrivã, né? Era aqueles concursos, do Banco do Brasil. Eu não lembro como que era, mas era aquele cargo básico que você entrava ali, que era o sonho, né? Naquela época, ser concursado. Assim que saiu o meu nome... tu já tinha linha de crédito, porque tu trabalhava no banco. Ó a mudança que deu toda aqui. Não é?
Né? Aí o que aconteceu? Vi meu nome. Quando eu vi o meu nome na lista, no outro dia cheguei lá e pedi a conta. Falei assim, olha, eu tô pedindo a conta porque eu vou ser economista. Aí ela falou, sim, mas você tem certeza? Falei, não, tenho, aqui eu passei. Aí todo mundo ficou feliz também, porque é uma superação, né? Eu tinha passado no concurso e tal. Pedi a conta. Só que... demoraram de chamar no concurso. Né? Era pra reserva. Sabe que eles faziam aquele concurso, cadastro de reserva. E passou o primeiro mês do seguro-desemprego e nada de me chamar. O segundo, nada de me chamar. O terceiro, nada de me chamar. No quarto, eu já tava no desespero. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que pagar o aluguel. Tinha que me virar, tava sozinha, né? Aí eu lembro que nessa época, eu tava morando na casa de uma mulher que frequentava a nossa igreja e ela era separada, ela morava numa casa grande, assim, tinha vários quartos, então ela tava alugando para algumas meninas lá da igreja. Alugou para mim e para essa minha amiga que morávamos numa kitnet. A gente foi para lá e aí eu lembro que eu comecei a procurar emprego e não achava emprego, aquela dificuldade, né? Porque eu não sabia mexer no computador, eu era muito limitada, né? Eu tinha trabalhado de empregada e tava trabalhando agora de fazer a terapia capilar. Aí quando chegou no quarto mês, eu fiz algumas entrevistas. Teve um dia que eu fiz umas 3 entrevistas para telemarketing, para recepção. E, sabe, eu fui tão bem na entrevista que eu saí dali tão confiante que eu ia conseguir um emprego, que eu fui indo a pé para casa, do centro ali, do Atiradores, até ali aquele bairro. Como que é o nome daquele bairro? Ela morava, eu não lembro agora. Bom, mas era bem longe, uma distância bem, bem longe, assim, a pé. E aí eu fui e falei assim, Deus, e agora? Porque eu fiz 3 entrevistas. E eu sei que eu fui bem. Como que eu vou saber a porta que eu devo aceitar? Qual emprego que o Senhor tem pra mim? Qual que é a porta certa pra eu escolher? Aí eu fui caminhando, eu falei assim, ó, já sei, Deus, vamos fazer um combinado? O primeiro que ligar oferecendo trabalho, eu vou entender que é a porta que o Senhor tem pra mim. E fui. Cheguei em casa, sentei pra almoçar, toco o telefone. Aí a Tere, né, a dona da casa, atende o telefone, era a filha dela, chorando, porque a empregada dela tinha pedido a conta e tinha deixado ela na mão. E eu comendo. E ela, não, mas fica tranquila, você vai conseguir outra empregada, você vai ver, tal. Aí Deus falou assim no meu coração, essa é a porta que eu tenho pra você. Eu falei, não, Deus, o Senhor não tá entendendo. Eu comendo, quase engasgando com a comida. É das 3 entrevistas. Deixa eu explicar bem. Não é isso, não quero trabalhar de empregada de novo. Deus falou, essa é a porta que eu tenho pra você. Aí eu peguei e falei assim, Tere, fala pra Fê que eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar. E fui. Cheguei lá, conversei com ela, a gente acertou, eu tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da filha. Deus trabalha de uma forma maravilhosa, nem sempre Ele dá aquilo que a gente espera, né? Mas aquilo que a gente precisa, né? Pode completar. Exatamente, porque ele vê além, né? Do que a gente enxerga, ele tá olhando lá na frente. Talvez você podia dizer, eu não quero mais trabalhar de empregada, né? Mas você foi. Eu fui. E assim que eu desliguei o telefone, a empresa de telemarketing ligou. Em seguida. E aí eu falei, não, eu já estou empregada, muito obrigada. E aí fui. Era muito trabalho. Tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da bebê. E o marido dela tinha uma loja de informática, que eu tinha que limpar a loja de informática também. Comecei a trabalhar... Mas o salário compensava, pelo menos? Era bom, assim, era um salário normal, base, assim, né? Eu conseguiria pagar o aluguel e comer, basicamente isso. Aí eu comecei a trabalhar e como ele trabalhava com informática, ele tinha muito computador em casa, notebook, sempre tinha. E aí eu lembro que eu falava, nossa, eu queria tanto aprender a mexer no computador, eu imaginava que aquilo ia ser importante pra mim, né? E aí um dia eu vi que eles eram casais jovens, eu falei assim pra ele, olha, vocês não querem que eu fique aqui com a Emily, com a filhinha dele? Vocês não querem que eu fique com a Emily enquanto vocês vão sair com o amigo de vocês no final de semana? Eu posso ficar cuidando dela pra vocês saírem à noite, eu durmo aqui. Aí se vocês deixarem, mas você deixa eu mexer no computador?
E ele falou, deixo. E aí, eles saíam, eu ficava lá pra cuidar do bebê e ficava mexendo no computador. Aí um dia ele foi pra Curitiba, trouxe um disquete, nossa, na época disquete ainda, né? Um disquete com um cursinho de Excel, e me deu, e eu comecei a mexer. Eu sei que não levou um mês na casa dele. Um dia ele chegou na hora do almoço e falou, Fê, arruma outra empregada que eu tô levando a Simone pra loja comigo, ela vai ser minha secretária. Então foi um período curto. Aí eu comecei a trabalhar como secretária, só que ele era calvo. E como ele era calvo, ele falou assim um dia pra mim, ele me chamava de Simoninha, né? Simoninha, você não fazia um tal de uns tratamentos pra quem era careca, não sei o quê? Eu falei, fazia. E você não quer fazer isso em mim? Eu falei, faço. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Porque eu tô trabalhando na loja, né? Que horário que eu vou fazer? Ele falou, a gente pode fazer assim. Você vai na hora do almoço, lá em casa, pra você fazer, então, o tratamento. O tratamento era a massagem. Aplicava Jaborandi e fazia massagem. Esse era o tratamento. Aí eu comecei, e na hora do almoço, ele falou assim, eu faço assim, eu te pago R$5 por massagem. Eu falei, gente, eu tô rica. Por quê? Eu vou ganhar R$5 pra fazer massagem, vou almoçar na casa dele de graça e vou economizar meu vale alimentação da loja. Olha que negócio bom, né? E aí eu comecei a fazer a massagem nele todo dia. Um dia a gente tava lá na loja, chega um amigo dele que é médico aqui, Joinville, fala assim, cara, o que você fez no teu cabelo? Você fez transplante? Você tá cheio de cabelo novo. Ele falou assim, não, é a Simoninha que tá fazendo massagem no meu cabelo. Então, pra encurtar a história, começou o pai dele, a mãe dele pedir pra eu fazer o tratamento. Os amigos dele iam na loja me buscar depois do trabalho pra fazer os tratamentos. Ele foi a pessoa Você que subiu o preço mais... da massagem, não? Depois subi. Porque Depois era muita subi, gente, né? E assim, ele foi a pessoa que me incentivou e me apoiou para que eu tivesse a Recupere hoje. Ele foi a pessoa que me ajudou. Quando eu montei a primeira salinha, ainda trabalhando com ele na loja, ele me ajudou a pagar metade do aluguel. De certa forma, você, sem notar, se aproximou de uma pessoa que já tinha uma consciência empreendedora, né? E todo empreendedor, ele desenvolve uma habilidade natural de olhar, enxergar potenciais. E você, além de tudo, era uma pessoa que não significava nenhum tipo de perigo. Pelo contrário, você era uma pessoa que já fazia parte da família, do dia a dia, né? Você não veio de fora para dentro da empresa dele, você veio de dentro da casa dele para dentro da empresa e eles passaram a gostar de você, né? Sim, e eu lembro que antes, né, da gente, quando eu comecei ali a atender uma pessoa ou outra, e aí eu já estava casada com o Jonathan, e eu falei assim, não, vamos montar alguma coisa, e aí eu falei assim, eu vou procurar algum salão para eu atender numa salinha, o Jô falou, não, Si, não faz isso, a tua ideia é muito boa, vamos se esforçar pra gente montar um cantinho pra gente, para começar a fazer da forma correta. Então o Jonathan ele foi minha base nisso para me direcionar também, né? Então eu tive muito esse apoio, mas o que mais da minha história que eu olho e falo assim, nossa, como Deus realmente é bom, é porque tudo foi fazendo sentido, sabe? Cada passo, cada pessoa que foi sendo colocada, não foi fácil, né? Ainda a gente fala até hoje, não é fácil. Mas, assim, foi uma conquista. Hoje as pessoas veem, nossa, tem 4 clínicas, né? São muitos pacientes que a gente atende. Teve uma caminhada, teve um começo, né? Muita vontade existia às vezes também, mas a gente persistia, né? Porque às vezes a gente não tem essa opção. A opção que tem é continuar e vamos continuar. Exatamente. Então hoje eu sou tricologista, né? Mas a história vem muito atrás e tudo isso foi construindo, né? A Simone que tá aqui hoje. E o que eu acho mais legal é realmente a base, né? A vida te trouxe uma base para você poder encarar. Ou seja, você não ia derramar lágrima por qualquer coisa. Né? Você derramaria uma lágrima por conseguir um emprego, mas talvez não derramaria uma lágrima por perder um emprego, né? Porque você tinha estrutura. E isso é muito importante. E para poucos a vida dá esse tipo de estrutura, esse tipo de base, né? Que legal. E então, e aí
pelo que eu tô entendendo da tua história, eu queria perguntar para você, e a clínica mesmo? Quando que ela surge? Tá. A clínica, ela surge, então, em junho, 10 de junho de 2008, né? Certo. A gente não tinha R$1 no banco, não tinha dinheiro... mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Não tinha dinheiro nenhum para comprar equipamento, para nada. Então, o Jonathan que foi lá e falou, não, vamos fazer um financiamento no banco. A gente fez um financiamento para comprar os primeiros aparelhos. O Anderson ajudou na questão do aluguel ali, então, pagar metade do aluguel. E a gente montou a primeira salinha que tinha... Olha só. Nossa, era muito pequenininha. Ela era basicamente daqui até o final dessa parede. Assim, né? A sala, assim, não tinha nem o tamanho desse estúdio, era bem menor. E a gente começou ali, atendendo, eu ainda atendendo fazendo o meu trabalho ali, né? Com o passar do tempo eu fui de secretária para o financeiro. Aí chegou uma hora que eu já comecei a pagar coisa que não era para pagar, errava transferência, porque tudo na minha cabeça era cabelo, eu só pensava nisso. E ali surgiu em 2008 mesmo, ali no Atiradores, na Otto Karderfeld ali, a gente teve a nossa primeira salinha. Olha só. Mas o que acontece? São os teus melhores anos. Eu sempre falo isso, sabe? Na vida do profissional. São os teus melhores anos. É por isso que você só pensava nisso. Você não ia ter muita cabeça para a parte administrativa, não. Né? Aí é que entra a figura do parceiro, do esposo, né? Sim. Que fica olhando tudo isso, né? Mas a gente realmente está tão focado em fazer aquilo que nós sabemos fazer, e além de saber fazer, nós gostamos do que fazemos, né? Sim. Que aí, se não der certo o financeiro, por exemplo, tu vai te enterrar trabalhando. Porque de tanto que tu gosta de fazer. Sim. Porque tem essa parte. Até então, quando passa-se um tempo e você começa já a adquirir uma consciência mais administrativa, enfim, olhar as coisas, né? Vem esse amadurecimento com o tempo, né? Eu falo assim, eu sou ótima empreendedora, péssima administradora, então tem que ter as pessoas certas ali, né? Porque eu tenho... E é bom saber reconhecer isso. Isso, não, eu reconheço, eu sou bem consciente disso, assim, eu sou muito... Eu tenho as ideias, eu sonho, né? Eu sempre falo que eu fui muito sonhadora, assim, então eu sonho muito... E aí a gente vai caminhando, vai aprendendo, né? Amadurecendo. E hoje, a clínica, quais são os trabalhos que vocês desenvolvem lá? Como é que é o funcionamento da clínica? Então, hoje a clínica ela é bem focada mesmo nessa área da tricologia de cabelo, então foi algo muito claro para mim que eu não queria tratar pele, não queria ser uma clínica de estética que fizesse várias coisas, então eu queria ser boa em uma coisa, certo, né? Então uma especialidade. Então a gente atende, faz os tratamentos, então a base do nosso tratamento é o tratamento clínico, minimamente invasivo, então a gente faz toda a parte de análise, então faz as consultas, faz os exames, eu indico o paciente, né, faço o tratamento personalizado para esse paciente. Isso é algo que sempre desde o começo da Recupere eu sempre busquei isso, de fazer um tratamento que fosse personalizado, criar um método que fosse personalizado. Então a gente trabalha com o objetivo de recuperar e gerenciar, fazer o gerenciamento da saúde capilar desse paciente. Então a gente cuida, né, faz a indicação do que ele vai usar em casa, o que ele vai tomar. Tem uma nutricionista, né, que a minha cunhada é a nutricionista, que começou como minha secretária, depois se formou e hoje ela só cuida dos pacientes das clínicas para a parte de cabelo, que é importante essa questão da alimentação também. E aí a gente faz toda essa parte do tratamento. Eu tenho um amigo que tem a cabeça dele é muito cheia de roda-moinho, sabe? É um amigo. Né? Você resolve isso? Não, sabe como... Eu tô brincando. É a famosa história do amigo, né? Sabe qual que é uma dúvida que surgiu? Desculpa te cortar. Imagina. Mas a minha dúvida aqui. Tricologia.
Aonde que você foi buscar a tua formação nessa parte? Fala um pouquinho pra gente, pra ficar dentro dessa sequência, doutora. Claro. Eu tinha uma base, então, a minha base era o que eu tinha aprendido nesse salão, que era terapia capilar. Mas eu queria algo que fosse com mais embasamento. Então, eu procurei no Brasil, não tinha cursos, não tinha nada assim de tricologia específico. Então, fiz uma busca no Google e eu encontrei uma associação, que é a Associação Internacional de Tricologia, que fica na Austrália, que é o IAT. Você procurou por esse termo, não? Eu procurei tricologia pesquisando. Curso que trata. E eu lembro que bem interessante, quando eu falei tricologia, eu falei, eu já sei o que eu quero ser tricologista. Então ali eu entendi o que eu queria ser. Aí você achou a associação logo ali. Isso, aí eu. Coisa de 20 minutos aí de carro. Aí eu falei assim, nossa, mas como que estuda nesse lugar, né? E aí eu vi que eles tinham um estudo que era à distância, que você podia fazer a formação. Em torno de 2 anos e meio o curso, só que em determinado momento você tinha que ir para lá para fazer a parte presencial, a parte prática. Aí eu falei, quer saber, eu vou entrar nesse curso. Você vê que coisa incrível que a gente sente dela? Não tem medo de nada, né? Você viu? Ela não te passa nenhum momento dos desafios que ela coloca e que chegam para ela. Meu Deus, e agora? Não, é só eu vou fazer. Eu vou resolver isso aí. Né? Você viu? O que é o gestor? Você não acha problemas, ela acha soluções. Como é que eu faço para estudar lá? Né? Esse é o instinto de quem faz gestão. Tá? Vamos lá. E aí eu falei, quer saber, eu vou ver como que funciona, vou estudar esse negócio. Eu nem pensei mesmo, como que eu vou pra lá, né? Não pensei nisso. Aí tinha um grande desafio. Inglês. Não falava inglês, não sabia nada. Falei, como que eu vou fazer isso? E o inglês de lá ainda é um pouquinho diferente, né? Aí eu falei, não, quer saber, eu vou contratar um professor pra traduzir as apostilas e eu vou estudar, né? Traduzo e estudo. E aí a gente pediu para um primo, né, do Jô, do meu marido. Ele já morou muitos anos nos Estados Unidos, dava aula. Eu falei assim, olha, se você consegue traduzir para mim? Ele falou, não, eu traduzo. E aí eu fui fazendo o curso traduzindo as apostilas para o português. Fui fazendo, só que aí tinha um outro desafio. Como que eu ia para a Austrália? Era uma realidade financeira difícil para mim, né? Só que quando eu precisava ir para lá, um médico em São Paulo trouxe a representação do IAT para São Paulo. Olha, que legal. Ele trouxe e aí eu pude fazer então a minha parte prática aqui no Brasil, em São Paulo. Que cidade que era lá em São Paulo, no estado? São Paulo mesmo. Não, só faltava ser Não era Itacoaxetuba. Mas você chegou a ir para a Austrália? Não fui. Eu só estudei, né? Você se considera uma mulher de fé? Muito. Talvez por isso que você não pensou no que seria improvável, difícil, né? Eu acho Deus vai dar um jeito, vamos começar isso aqui. Acho que quando eu penso as coisas que eu penso, que eu quero fazer, eu fico pensando assim, não, eu sou meia doida mesmo, mas vamos embora, né? Vamos embora. E aí eu fiz essa formação. Na época eu fui uma das primeiras tricologistas com formação internacional, porque é um instituto muito renomado, assim, até se você pesquisa, tipo, no chat GPT ali, quais são as referências em tricologia, vai dar essa associação ali. Então, eram poucas no Brasil, poucas pessoas formadas no Brasil. Eu tive essa certificação e ali tudo que vinha de curso de tricologia que começava a aparecer, eu ia fazendo cursinhos menores, né? Então ali que eu comecei então a trabalhar e tive minha formação então como tricologista. Certo. A vida dela é permeada de milagres, né? Um milagre atrás do outro, desde um nascimento. Tem, fora a tua história assim profissional, tem um outro milagre que você pode compartilhar com a gente? Tem uma história que eu gosto muito, que foi no ano de 2003, eu fui receber uns amigos que vinham de São Paulo para passear aqui, conhecer o sul, né, lá do interior de São Paulo.
E a gente combinou de ir pra Florianópolis, passear em Florianópolis. E aí a gente alugou um carro, era um Celtinha e tal. E a gente ia pra lá, tudo combinado, roteiro, todo descrito ali, todo certinho o roteiro. E aí eu peguei e comecei a sentir uma coisa que não tava dando muito. Sabe quando você sente uma coisa... Falta de paz. Uma falta de paz, exatamente. Eu lembro que eu falei pra Liz, antes deles virem, eu comecei a chorar, falei, Liz, não é pra ir. Não é pra ir pra Florianópolis, eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem. Aí ela falou assim, eu falei, mas o que eu vou fazer? Eles já estão com a passagem do ônibus comprada, né? Já tá tudo certo. Como que eu vou falar pra eles? Não vem porque eu não tô sentindo paz. Ela falou, não, sim, então ora e vai dar tudo certo. Aí eles vieram, chegaram, a gente pegou o carro, tava com o carro com as malas todas no carro ali prontinha. E você inquieta. E eu inquieta. Aí eu peguei, antes de sair, a gente já tava saindo, eu falei assim, espera um pouquinho, deixa eu pegar uma fita de louvor. Eu lembro que eu falei, deixa eu pegar uma fita de louvor lá em casa. Eu fui lá, peguei essa fitinha, era aqueles videozinhos de cassete ali, de fita, né? Toca-fita. E a gente colocou ali no coisa e fomos embora. Chegando em Florianópolis, né, era uma sexta-feira, a gente na beira-mar, na época ainda parava os carros ali na beira-mar e tal. Vamos comer alguma coisa no Habib's? Porque a gente ia ficar na casa de uma pessoa que não tinha chego do trabalho ainda, então a gente precisava esperar essa pessoa chegar do trabalho para que a gente pudesse então, né, ir para casa dela. Então vamos, a gente foi comer uma esfirra no Habib's. Quando a gente voltou pro carro, que já era umas 7 e pouco, a gente entrou, eu entrei, a minha amiga entrou, então tava eu, uma amiga e um rapaz. E a hora que a gente entrou ali, eles pegaram e começaram, a gente entrou, abriu a porta do carro, quando a gente abriu a porta do carro, veio um cara com uma arma e colocou a perna, assim, né, ele colocou a perna e falou, é um sequestro, e aí já veio mais 2, e aí a gente tava dentro de um sequestro relâmpago. Aí a gente foi eu, o amigo e a minha amiga atrás com o bandido com a arma e 2 na frente. Aí pegaram o carro, começaram a andar lá por Florianópolis, né? E eles começaram a fazer muito terrorismo com a gente ali dentro do carro. Porque e onde é que do banco e não sei o que, tem tantas balas dentro dessa arma, vai ser uma pra cada um, e começaram a fazer terrorismo, as meninas são muito bonitinhas, não vai dar pra perdoar, sabe aquele terrorismo mesmo? E eles já estavam decididos, eles falaram, a gente já tem já abriu uma cova, já tá tudo preparado, eles estavam de cara limpa, e eu lá no banco só orando, pedindo Deus me ajuda, né? E ali você nem tem muito o que pensar. Eu lembro que eu só orava pedindo pra Deus me ajudar naquele momento. E aí, de repente, eles discutindo o que ia fazer com a gente e tal. Um deles que tava lá na frente coloca a fita pra tocar. Ele dá um tapa na fita e começa a tocar o louvor. Aí ele olha assustado assim pra trás e fala assim, vocês são da igreja? Assim, só pra, né, eu não quero levar o nosso bate-papo pro muito, mas que louvor que era? Não lembro. Eu não lembro qual. Acho que eu tava tão nervosa que eu não ia lembrar qual era. É porque eu sou produtor musical há 38 anos. De repente fui eu que produzi, tá? Tá vendo? É por isso que eu perguntei. Só faltava, né? Produz gospel também? Muito, nossa. Que legal. Então, mais de 880 álbuns produzidos Que no Brasil, legal. no exterior. Aí, só queria... Já pensou? Quem foi? Só pra... Não lembro. Vai que era Cassiane com muito louvor. E aí eu sei que a hora que ele colocou, ele olhou pra trás assustado. Vocês são da igreja? Aí eu falei, aham. Aí a minha amiga, eu também. Daí o menino falou, não, eu não sou, já levou uma coronhada na cabeça, já, fica quieto. Aí esse menino que tava ali na frente, que perguntou, o que eu acredito? Que ele já devia ter sido da igreja, ou alguém da família era da igreja, porque ele começou a defender a gente pros outros 2. Não, a gente não pode fazer isso e tal, e começaram a discutir e tal, e aí eu lembro a gente naquele desespero, aí chegou num lugar bem ermo assim, bem isolado, realmente já tinha um buraco aberto, tinha um buraco,
Eles colocaram a gente dentro desse buraco. Aí amarraram a gente com os próprios lençóis que a gente tinha levado pra roupa de cama, né? E colocaram, falaram, fiquem de joelhos com a arma, fica de joelho, a gente ficou de joelho. E eu lembro que eu tava com um colarzinho daqueles da Avon, do câncer de mama, o alvo do câncer de mama que usava. E aí eu lembro que ele se aproximou, assim, de mim pra poder tirar o... Ele veio tirar o colar, mas eu pensei que ele ia tirar minha roupa. E eu me encolhi toda e ele falou assim pra mim, você não precisa se preocupar. A gente não tem autorização pra mexer num fio de cabelo de vocês. Pode ficar tranquilo. Pegou, deixou a gente ali. E eu lembro que eu tinha uma bíblia que eu gostava muito, era a Bíblia Tim. Eu fiz algumas faxinas pra comprar aquela bíblia. Eu fiz algumas faxinas, eu gostava muito daquela bíblia. Ilustrada? Ela tinha várias coisas de adolescente, era o máximo aquela bíblia. E aí eu lembro que tava ali no carro. Ele tava indo embora, ele pegou e voltou e devolveu a minha bíblia e foram embora. Então isso pra mim foi um milagre muito grande, né? Porque depois que a gente conseguiu se desamarrar pra pedir ajuda, ninguém queria ajudar, porque imagine, gente descalça, porque eles levaram os tênis, né? As coisas todas com um lençol na mão, num lugar ermo, até que a gente achou uma casa que tinha um churrasco. E a gente entrou no churrasco, aí veio a polícia, e aí a delegada lá de Florianópolis, ela falou assim... você conhece, a gente reconheceu dois deles no álbum deles da polícia, né? Eles falaram assim, ó, realmente essa é um grupo e assim, é um milagre vocês estarem vivos. Porque eles não perdoam. Na condição que foi, eles não perdoam. Então, assim, eu vi que foi um milagre de Deus, assim, um livramento muito grande. Mas se eu tivesse ouvido também, lá no começo, que não era pra, sabe, ter sentido aquilo e ter obedecido, né? Eu poderia ter... Custa menos caro. Iria custar menos caro. Então, assim, várias coisas, assim, eu lembro também quando eu morava lá com meu pai, nessa época de 11 anos ali, eu era uma pessoa que até hoje eu gosto muito de sorvete. Eu gosto muito de sorvete. E eu lembro que um dia o pessoal saindo pra andar de patins, na época do roller, né, os rollers, e eu não tinha dinheiro pra comprar roller, meu pai também não tinha, e eu tinha uma amiga que ganhou roller, e ela tinha aqueles Big Jog de 4 rodinhas, ela falou assim, Moni, anda com o meu antigo e eu ando de roller, e a gente andava de bairro a bairro com aqueles patins, tá, onde eles me chamaram, vamos andar de patins? Vamos andar de patins, Simone? Nós estamos indo lá no outro bairro. Falei, vamos, mas antes a gente vai passar na sorveteria pra chupar cascão. Falei, tá, mas eu não tenho dinheiro, peraí que eu vou pedir pro pai. Aí cheguei lá, pai, tem R$1, era R$1. Tem R$1 pra comprar cascão? O pai falou, filho, o pai não tem. Falei, então tá bom. Aí cheguei pra ele e falei, gente, não dá pra eu ir porque eu não tenho dinheiro pra chupar o cascão. Não, mas vamos com a gente, porque a gente pega o sorvete e sai andando. Pelo menos você anda de patins. Falei, tá bom. Aí chegamos na sorveteria. Todo mundo entrou pra comprar o sorvete e eu fiquei sentada assim na guia, encostada no poste, né? Tinha um poste, eu fiquei sentada, era uma noite bem estrelada. E aí eu olhei, estavam demorando, daqui a pouco eles estavam sentados lá tomando sorvete. Aí eu lembro que a lágrima só correu assim, aquele dia. Aí eu lembro que eu falei assim pra Deus, Deus, olha pro meu pé. O patins era muito maior que o tamanho do meu pé. Então eu amarrava com um monte de cadarço pra ele ficar no pé. Eu falei assim pra Deus, Deus, eu sou criança, acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu sou criança. Olha pro pé deles, todos eles têm patins, e o meu sonho é ter um patins verde com roxo, eu queria verde limão com roxo, e eu não tenho. Mas olha pra mão deles, Deus, tá vendo? Eles têm sorvete na mão, eu não tenho. Eu sou criança, eu queria muito chupar um sorvete. Com certeza, Deus se comoveu com a situação. Aí eu peguei e falei assim, eu tava lendo, eu era muito inocente, gente, muito inocente. Eu tava lendo no Gibi da Mônica, que tem o gênio, que ele dá os pedidos pras crianças, pode fazer 3 pedidos. Mas eu sei que você é muito mais poderoso que o gênio da lâmpada. Eu falei, por favor, Deus, olhando pro céu, por favor, Deus, e as lágrimas, né? Por favor, Deus, me dá um sorvete. Eu só queria um sorvete. Gente, eu abaixei a cabeça. Tinha uma mulher passando do outro lado da rua. Ela atravessou, ela veio pra mim, ela falou assim, eu vim aqui pagar um sorvete pra você. Naquele momento que ela falou aquilo pra mim, eu fiquei tão impactada de assim, nossa, Deus ouviu a minha oração. Eu falei, não,
eu não quero sorvete. Eu acho que Deus falou, pô, tudo isso e não quer o sorvete agora. Mas que foi muito mais importante que o sorvete, saber que Deus estava ali e Ele estava me ouvindo, sabe? Ele estava ouvindo a minha oração. Então, assim, toda a minha história, eu fui vivendo vários milagres, assim, né? Vários milagres. Mas esse eu falo, né? Que é do sorvete, foi muito impactante. E depois de uma semana, um irmão meu que nunca me deu uma bala, nunca me deu nada, me aparece lá com patins roxo, com verde limão, exatamente a cor. como eu queria o roller. É bem assim que acontece, né? Preciso de um tempo. Forte. Se quiser me mandar mensagem, pensa bem. O meu reduto. Vou até tomar uma aguinha. Olhar o Eu também. aqui, ó. Doutora, baseado na sua história, você já falou da tua formação, enfim, e o desafio da gestão da empresa, do trabalho, como que é essa experiência para você? Para mim é muito desafiador, né? É muito desafiador, porque principalmente questão de gerir pessoas, né? Trabalhar com pessoas é difícil e eu tenho uma personalidade que eu sempre quero agradar a todo mundo. Então é a síndrome da boazinha, é algo que eu trabalho hoje em terapia, né? Pra poder trabalhar dentro disso. Mas eu não tive uma educação financeira, né? Eu não tive algo que me forjou. Então é aquilo, eu sou empreendedora, não sou gestora. Então hoje eu tenho pessoas, né, que me auxiliam nisso. O Jonathan também me ajuda muito nessa parte. Então hoje é uma parte para mim que eu principalmente agora nesses últimos tempos, eu tenho focado muito na parte criativa, na parte técnica, porque a parte de gestão é difícil e aí você ter que gerir, né? A gente tem uma equipe ao total de 19 colaboradores, então é uma equipe que pra gente a gente considera grande, assim, né? E então são muitos desafios. Então você preferiu ter essa estratégia de montar um bom time para que você fique livre, né, para a parte de desbravar, porque o potencial de trabalho no que a gente sente ouvindo você falar e conhecendo um pouquinho da tua história, né, da história de vocês, que é uma história maravilhosa, tem muito para crescer, né? Tem muita estrada, muita terra para cortar, né? A gente tem muitos sonhos, muitos projetos, né, que a gente tem trabalhado e assim precisa ter essa base, né? Porque eu entendi isso, que a gente não consegue dar conta de tudo, então eu vou focar naquilo que eu preciso mesmo, né? Eu gosto muito de estudar, então essa parte é o meu principal, e ter as ideias, então eu vivo tendo ideias. Eu conversei há um tempo atrás com um moço aqui, que ele veio aqui. Ele é um bilionário hoje, ele tem 39 anos. Olha só. Um bilionário, é impressionante. E ele contou como que ele veio para Joinville. Ele veio dentro de um Uno cheio de queijo. O Marcos Pereira vai ouvir esse corte aqui e ele sabe de quem que eu estou falando. Ele veio porque ele não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. E ele pediu uma carona e o homem na cidade dele fazia queijo e enchia o Uno de queijo e vinha vender em Joinville. E aí ele deixou um buraquinho assim, aí ele veio horas dentro daquele Uno no meio dos queijos. Ele veio para Joinville assim, né? E ele conta toda a parte do empreendedorismo maravilhoso. E eu tô vendo você aqui e a gente vê o mesmo potencial de trabalho, né? Eu usei o termo bilionário para as pessoas verem porque ele não está aqui agora para contar a história. Sim. Mas não é pelo dinheiro, mas sim pela história, porque imagina só, na vida de quantas pessoas que você pode somar, né, que você pode tocar, que é a grande paixão do trabalho. O dia que você perder isso, você pode estar com 1.000, 2.000, 10.000 lojas espalhadas pelo mundo. Você vai perder, você vai dizer, olha, não tá mais valendo a pena. Verdade. Né? Porque a vida te forjou, a vida te ensinou a saber o que é cheiro de ração de cachorro.
Sim. Né? A vida te ensinou a saber o que tá na casa de gente estranha desde os 7 meses de idade, entendeu? Uhum. E Deus também sabe um pouquinho na tua vida, já que falam tanto de Deus, quero que falar também que ele sabe quando que ele tem que te cuidar, porque não é de hoje que ele tá cuidando de você. É verdade, é verdade. Né? E isso é para todos nós, né? Isso é para todos nós. E falando um pouquinho mais da questão da gestão, quais são qual que é o teu foco para esse final de 2023? Porque para nós que empreendedores já estamos em 2024, né? Já. Mas enfim, qual que é a tua visão? Quais são as novidades, as coisas que vocês estão aí pensando em galgar, trabalhar? Então, agora para 2023, né, eu tenho 2 grandes projetos que eu estou trabalhando. Um é na questão do gerenciamento capilar online, que é um programa onde eu vou conseguir auxiliar as pessoas que têm problemas com o cabelo, né, problemas no couro cabeludo, a ter um direcionamento de um profissional. Porque o que eu percebo hoje é que as pessoas estão muito perdidas, né? Então, assim, elas... tem queda de cabelo, vai lá e compra um shampoo anti-queda. Que shampoo não resolve queda de cabelo. A pessoa, ela tá ali com algum problema, vai lá e compra uma vitamina e o problema dela não é uma vitamina. Então, a pessoa perde tempo, ela perde dinheiro, né? E perde cabelo. Porque quanto mais tempo você perde, mais cabelo você perde também. E qual que era o meu grande desafio? Porque eu queria desenvolver um método que ele realmente funcionasse, que realmente fosse agregar a vida das pessoas. Então, ao longo de 2 anos, eu venho trabalhando nesse método. Certo. E você acha que esse formato de trabalhar também no online é uma forma de você acelerar a forma de difundir o teu trabalho e de alcançar, né, um número maior de pessoas? Mais pessoas. Esse é um dos focos? Sim, porque você rompe a barreira, né, ali. Às vezes as pessoas têm muita dúvida. Mas porque é online, tem como ter resultado? Tem como avaliar? Tem. Eu desenvolvi método que é possível avaliar. Olha, que legal. Através de fotos, através de vídeos. Desenvolvi uma anamnese muito completa também, que eu consigo ter todo o parâmetro daquele paciente para a gente poder trabalhar. E principalmente na questão de orientação, né? Então esse paciente vai ter uma orientação minha, porque muitas vezes as pessoas mandam assim lá no meu Instagram: doutora Si, olha a minha foto do meu cabelo, o que a doutora acha? Eu tô usando esse remédio, será que tá certo? Não tem como eu fazer isso sem eu ter um mínimo de conhecimento do caso da pessoa. O que ela já fez? Tem que ter um estudo de caso para cada um. Tem que ter. E aí, não é um procedimento padrão a questão capilar, né? Não, envolve muita coisa. Principalmente para os homens que estão nos assistindo aí, olha, tá vendo aí, pessoal? Eu sei que eu não tenho muito do negócio, mas né? Até eu ia perguntar. É verdade que aquele sabonete senador é bom para... Eu não tô usando. Graças a Deus, né? Olha, por favor. Eu queria perguntar pra você o seguinte: quem te procura mais, homens ou mulheres? Hoje eu tô com um público de 40% de homens e 60% de mulheres. Mas por quê? Olha, uma porcentagem alta dos homens. Tem bastante. É porque quando eu comecei a trabalhar com o meu Instagram, então eu comecei em 2021 a trabalhar com o Instagram, faz pouco tempo. Certo. E aí eu cismei que eu queria só mulheres no meu Instagram. Então o meu Instagram cresceu muito para mulheres, né? Só que hoje eu mudei, gente. Hoje é homens, é mulheres. Eu sei que é uma fase. Foi só uma fase. Eu sei que é uma fase, mas como tem? Eu noto isso, sabe? Porque eu tenho um trabalho com marketing digital e eu noto isso. E ultimamente as mulheres, então, estão tão bairristas, né? Fazem tantas coisas revolucionárias, tantas coisas boas, mas não... Por quê? Pra quê? Será que o nosso dinheiro não vale igual do... Quanto é que vale a tua nota de R$2? A minha vale 2 também. Né? Então, mulherada do Brasil, vocês que têm desenvolvido técnicas na área da saúde, na área da estética, em várias áreas da tecnologia, é uma facilitada. A gente também gosta de aprender com vocês. Também quer tratar o cabelo, né? Olha aí, ó. E aí eu sei que eu vim nesses 2 últimos anos validando esse método. Então eu atendi pessoas do Brasil inteiro, do Japão, dos Estados Unidos, de Portugal, e com excelentes resultados.
Então eu sei que dá certo. Então agora, no próximo mês, eu vou fazer o lançamento desse programa, então é uma grande expectativa que eu tenho para esse lançamento e também a parte de profissionais, né? Porque muita gente não sabe, mas eu também sou professora hoje de pós-graduação dentro da área da tricologia, né? Olha, então, que interessante. Eu ministro aula, né, aqui em Santa Catarina, tem uma faculdade no Paraná também, né, que agora, inclusive, daqui 2 semanas eu já tenho aula com eles. Então a vida tá uma correria. Uma correria. E eu também sou uma eterna aprendiz, né? Então, assim, agora eu comecei uma especialização no Albert Einstein, focado em saúde integrativa, para que eu possa trabalhar, porque cabelo, ele não é algo isolado, então tem questão intestinal, tem questão de estresse, muita Olha coisa só. envolve, né? E o Hospital Albert Einstein, como que é a estrutura deles para esse tipo de trabalho, de suporte lá? O que você tem encontrado lá? Então, eu comecei, a primeira aula foi na semana passada, agora nesse último final de semana, então foi mais uma aula introdutória, digamos assim. Mas a estrutura, o objetivo do curso é realmente que vários profissionais da área da saúde estão lá, vários médicos e enfermeiros, outros profissionais, e o objetivo é que a gente não foque apenas na doença em si, né, mas que tenha um olhar assim mais preventivo, do autocuidado, de manejo de estresse, da alimentação, de cuidar, por exemplo, da saúde intestinal, cuidar de uma forma mais geral mesmo do paciente, ao ponto que ele tenha saúde. O meu objetivo é que os meus pacientes, eles melhorem o cabelo deles, mas que eles melhorem o intestino deles, que eles tenham melhor qualidade de vida. Qual é a relação do intestino com a saúde capilar? É gigantesca. E eu amo esse tema, assim, tenho estudado muito sobre isso, porque o intestino, ele é responsável pela absorção dos nossos nutrientes, né? Então, o que acontece? O cabelo, ele é algo que é periférico para o nosso corpo. O que isso significa? Ele não é vital. O organismo não entende o cabelo como sendo algo importante. Então vai distribuir porque é importante, se sobrar... Exatamente, a gente chama isso, Carla, de priorização metabólica. Então ele vai priorizar o que é importante, se sobrar, vai para o cabelo. Quando o paciente tem alguma alteração, uma inflamação ou uma desbiose intestinal, o que é desbiose? É um descontrole na microbiota intestinal dele. Então as bactérias boas, por exemplo, elas ficam em menor quantidades em relação às bactérias ruins, e isso provoca inflamação. Eu costumo dizer que o nosso intestino, a gente pode comparar as vilosidades, né, como se fossem dedos, assim. E esses dedos aqui, eles precisam estar unidos, assim, né, tem uma adesão entre essas vilosidades que servem como um filtro. Então, tudo que a gente come, que a gente se alimenta, ele precisa passar por isso, apenas aquilo que é importante para ir para a corrente sanguínea. Quando tem inflamação, é como se eu tivesse buracos ali. Então, passam outras substâncias que não deveriam. E aí a gente tem a grande maioria das doenças autoimunes. Por isso que cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo doenças autoimunes. Então, eu vou tendo substâncias que vão para a corrente sanguínea, que não deveriam ir, desencadeando, então, doenças autoimunes. E a gente tem várias do couro cabeludo. Psoríase, dermatite, alopecia areata, alopecia frontal fibrosante. Então, tem vários tipos de doenças capilares que têm relação autoimune com o intestino. Olha Essa só, é a primeira coisa. Que informação valiosa. A segundo ponto, a absorção de nutrientes. Se o intestino está inflamado, ele não consegue absorver. E aí o que a pessoa faz? Está com queda de cabelo, ela vai lá, faz um tratamento caríssimo, paga, compra um monte de vitamina, um monte de coisa e toma, mas não absorve. Não consegue absorver. E outra coisa interessante, né, que a gente fala de estresse, a gente tem visto que hoje o nível de estresse, de ansiedade, depressão tem aumentado muito na população, e grande parte disso se dá pela saúde intestinal. Porque no nosso intestino são produzidos a maioria dos neurotransmissores de bem-estar. É produzido no intestino. Então imagina assim, eu costumo dizer, imagina um aquário, teu intestino é um aquário. E aí nesse aquário a gente tem os peixinhos, que são os neurotransmissores. E
a gente precisa desses neurotransmissores sendo captados até o nosso cérebro para sentir bem-estar, alegria, ânimo para fazer as coisas do dia a dia. Quando o teu intestino está inflamado, adoecido, é como se esses peixinhos vão morrendo, eles não conseguem se produzir ali, vai diminuindo a quantidade. E o que a gente faz? A gente vai lá e toma antidepressivo, né? Vai no psiquiatra, ele prescreve ali o antidepressivo, só que qual que é o papel do antidepressivo? É recaptar, então ele pega aqueles peixinhos ali para levar até o cérebro. Esse é o papel do antidepressivo. Só que quando você toma antidepressivo, não tem peixinho ali. Não tem para ele pegar. E aí o que faz? Aumenta a dose do antidepressivo. É como se você estivesse aumentando os pescadores num lago sem peixe. Então o que precisa fazer? Melhorar a saúde intestinal. Gente, se a gente tiver um olhar para o nosso intestino hoje, resolve muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha, que incrível, sabe? Que incrível. A parte intestinal é muito importante. É quem tá mandando tudo aí, né? Pelo que eu vi. E como a gente tem visto estudos sobre, falando, muito, né? Muito. Hoje tem muitos estudos, livros, muitos artigos publicados. Hoje, né, a gente começou numa era que era assim, o intestino é o segundo cérebro. Agora eles já estão querendo trazer que não, já é o primeiro, porque comanda muita coisa. É verdade. E muita coisa na alimentação inflama o intestino. Então imagina, a gente reflete no cabelo. Reflete no cabelo. É porque, se for analisar, o cérebro humano, né, ele não gera nada, vamos assim dizer, na questão, por exemplo, eu preciso comer, me alimentar todos os dias, beber água, né? Não vai diretamente para o cérebro. Isso, o nutriente chega lá já processado, né? Então, ou seja, não é querer mudar as prioridades do cérebro com relação ao intestino, né? Mas é por onde passam primeiro as coisas e para onde é espalhado isso, né? Exatamente. Então, o intestino ele vai absorver aquilo e aquilo vai ser distribuído para o organismo. Então, é muito importante a gente cuidar. É muito importante, porque o que a gente vê? A gente vê que hoje as pessoas estão sendo elucidadas sobre a função intestinal. Porque a gente passa a vida toda como se não tivesse intestino, né? Na verdade, nem sabe para que é serve, só uma, é como se fosse um pneu de carro que nunca precisasse trocar, Qual né? que é a relação do intestino com o cabelo? Ainda mais com o cabelo, né? Nada. Só um tricologista para saber, né? Vivendo e aprendendo. Exatamente. Doutora, você falou ali, a gente entrou um pouquinho no assunto sobre o lançamento, né? Qual que é a tua estratégia dentro daquilo que você pode, né, nos dar aí de spoiler, porque eu estou curioso e queria que você deixasse também registrado aí pra gente poder estar divulgando nas nossas redes. Qual que é, quais são essas novidades? Fala um pouquinho pra gente aí de uma maneira mais completa. Tá, então a estratégia do programa é o quê? Eu vou conseguir receber desses pacientes ali informações, né? Então a gente desenvolveu Como se chama o programa? Programa Capilari. Programa de recuperação e gerenciamento capilar online. É o nome do programa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir as inscrições. As pessoas que se inscreverem, elas vão preencher um questionário bem completo, né? Então a gente tem até a escala de Bristol ali, que é para ver como que é o formato ali das fezes, tudo muito bem detalhado. A pessoa vai poder enviar exames, colocar arquivo de exames, vai ter toda uma instrução passo a passo, como que ela vai tirar então a foto do cabelo dela, como que ela tira essas fotos, posição, filme, como que ela faz esses filmes para mim também. Eu vou receber todo esse material e aí eu vou avaliar esse material, fotos, vídeos, exames, e a partir disso eu vou fazer a prescrição de um tratamento para ela. Então, o que ela vai usar de loção, se ela tem necessidade de usar um shampoo, se ela vai usar, por exemplo, uma suplementação oral, e ela vai ter acesso a uma plataforma
que tem vários vídeos gravados com várias orientações. Então, como que lava o cabelo, qual a frequência de lavar o cabelo. Então, são vários vídeos orientativos comigo, com profissionais da minha equipe, com nutricionistas, dando orientações realmente que ela pode assistir. Não é obrigatório assistir, mas são aulas, assim, espetaculares, assim, com muita informação boa. E ela vai ter acesso a esse programa durante 1 ano, que ela pode assistir as aulas. E também ela vai ter lives exclusivas comigo ao decorrer desse programa, onde eu vou estar orientando, dando dicas, né? Então, aquilo que eu vou aprendendo, por exemplo, que eu estou trazendo lá do Einstein, vou estar passando para esses pacientes também. Então, é realmente um gerenciamento. Então, a pessoa vai contratar o programa num valor super acessível, que ela pode parcelar lá em 12 vezes, né, na plataforma. É muito acessível mesmo, porque a minha ideia que a gente consiga atender essas pessoas que não têm recurso, que não podem ir lá na clínica fazer um tratamento, por exemplo, né, ou quem tá muito longe, eu vou orientar também, se a pessoa tem condições de fazer um tratamento, por exemplo, de intradermoterapia, que injeta medicação no couro cabeludo para fortalecer, eu vou orientar essa pessoa, no teu caso é bom, é isso daqui que você vai fazer, para a pessoa poder levar lá na clínica. Então, tem pessoas de vários lugares, né, que moram muito longe, não estão numa das cidades da Recupere, elas vão poder também em outros profissionais, só que a diferença é o quê? Uma orientação. O caminho que você vai seguir é esse aqui. Então, a pessoa não vai estar caminhando sozinha, né, ou às vezes por uma informação da internet de um profissional que não é habilitado para estar dando essa orientação. Então, esse é o objetivo. E dentro disso, você também vai ter uma plataforma de mentoria? Então, a mentoria, aí ela já é o segundo projeto que eu tenho até o final do ano, então... Eu fiz essa pergunta, mas vou fazer 2 que daí você responde. Sobre a estrutura para mentoria, e a outra é o seguinte, e quem quiser fazer um curso para trabalhar também ou algo assim, como que é hoje a visão da Recupere a respeito disso, tá? Tá, perfeito. Então, assim, agora dia 8 e 9 de dezembro, nós vamos ter uma mentoria, né, que é a mentoria Tricologia de alto nível, que vai ser um evento que vai ser realizado em Florianópolis, para profissionais. Ele é presencial e online? Como que ele é? Só presencial. Certo. Então vai ter aula prática, vai ter outros palestrantes também, vai ser uma mentoria assim. Eu costumo dizer que eu não seguro informação, sabe? Então é algo mesmo para gerar bastante valor para quem quer trabalhar, para que, assim, os desafios que eu já passei dentro da tricologia, encurtar esse passo, né? Para a pessoa conseguir... O rapaz do financeiro que diz que se tem um pessoal que tu tem que dar atenção é no financeiro, né? Tá. É 9 e 10 de dezembro, gente. Então, 9 e 10 de dezembro. Isso. Ele é presencial. Presencial. Certo. Então, e para quem for querer se inscrever, como que faz? A gente tá lançando agora, provavelmente daqui 15 dias, a abertura das inscrições, então é ficar ligadinho ali no Instagram, nas redes sociais, no site, que a gente vai estar divulgando esse evento. E a partir disso, ali no evento, a gente vai lançar uma outra mentoria. É recomendado para quem esse evento? Quem é para ir para participar? Quem gosta de tratar cabelo. Então ele vai ser tanto para cabeleireiros, esteticistas, terapeutas capilares, profissionais da área da saúde, biomédicos, médicos, enfermeiros, tricologistas. Quem gosta de cabelo, essa mentoria vai ser, assim, vai agregar muito. Que legal. Aonde que vai ser realizado o lugar? Então, nós estamos definindo ainda o então, hotel. O número de vagas é limitado. É limitado. Certo. A gente vai realizar no ficar hotel. Já de olho aí para a hora que sair, for pro portal, gente, aí já poder fazer as inscrições, né? E a partir dali, então, a gente vai ter um segundo passo para quem quer caminhar um pouquinho mais perto de mim. Então, vamos criar um outro tipo de mentoria, que a pessoa daí vai ter um acompanhamento anual, e aí já é todo um trabalho que a gente vai fazer de forma mais de pertinho mesmo, que aí a gente vai apresentar isso lá nesse evento da mentoria. Eu acho que esse evento vai se tornar um evento itinerante, hein? Essa é a ideia, né? Eu acho que vocês vão ter que criar um tour aí para muita gente, porque imagina só,
né? Primeiro que mesmo hoje com o advento das redes sociais, mas é uma área que é difícil a gente encontrar. Sim. Né? Porque o detalhe está na palavra resultado. Sim, né? exatamente. Porque, vou fazer e tal. Eu tenho um amigo que usa o tal do sabonete senador, acha que vai crescer cabelo. Eu falo pra ele, rapaz, ele ganhou de aniversário. Eu acho que ele usa porque... Ismael, mas assim, o senador eu acho que não funciona. Mas e a babosa, funciona ou não? A babosa, pra crescer o mito cabelo, da babosa, não. né? Não. Porque a babosa ela tem a função anti-inflamatória, né, e cicatrizante. Então as pessoas usam para crescer o cabelo. Só que o crescimento de cabelo envolve em outros fatores. E a gente tem que pensar assim, tudo que a gente passa no couro cabeludo, que a gente vai passar, vai ficar pouco tempo ali, depois vai lavar, não tem tempo de absorção. Então, assim, o que eu acho legal a babosa? Você tem uma dermatite seborreica, que é um processo inflamatório, uma psoríase. Aí sim você pode até utilizar, né, a babosa, mas não com o objetivo de crescimento de cabelo. Aí não. E como eu já vi gente usando... E a gente pode substituir pelo quê? Tem algum remédio natural, assim, que a gente possa usar? Para crescimento do cabelo? Tem. Por exemplo, eu gosto muito do alecrim, né? E aí, quando a gente fala de alecrim, a gente pode falar muito dos óleos essenciais, que é mais concentrado ali. Então, o alecrim, ele tem uma ação vasodilatadora, então ela aumenta a circulação. Ela também é astringente, então ajuda a combater a oleosidade. E o alecrim, ele é considerado como minoxidil natural, né? Então, quando a gente fala em queda de cabelo, muias pessoas já lembram do minoxidil porque é uma medicação. É aquele que é usado para barba também? Isso, também. Ela é muito difundida, assim, né? E tem estudos, né, comparando a eficácia do minoxidil com o alecrim, o óleo essencial de alecrim, o extrato de alecrim, e viu que teve a mesma eficácia. Né? Como que aplica o óleo essencial direto no Não. O ideal é a gente ter um óleo carreador. Então pode ser um óleo de uva, um óleo de, deixa eu pensar, de jojoba, pegar um óleozinho, né? Então uma receitinha ali. Pode pegar ali uns 5 ml de óleo carreador, então pode ser um óleo, vamos colocar o óleo de semente de uva, coloca o óleo de semente de uva e acrescenta ali em 5 ml, umas 5, 6 gotinhas de óleo essencial de alecrim. Gosto também de associar o óleo de melaleuca, que é anti-inflamatório, antifúngico também, umas 5 gotinhas, mistura e aí passa no couro cabeludo, massageia, deixa ali pelo menos uns 30 minutinhos e lava. Então isso vai ajudando, né? Vai ajudando, mas é importante sempre avaliar o motivo da queda, porque às vezes tá com uma anemia. E aí isso, se não corrige a anemia, a Por queda isso não vai parar. a importância de falar com um profissional, tem que ter né? um profissional para orientar. E quantas vezes na semana a gente pode lavar o cabelo? Qual é a frequência dela? Então, vai depender... Homem ou mulher? Não, eu acho que couro cabeludo é couro cabeludo, né? Hoje dava tão calor que eu acho que eu lavei, foi 3 banhos, 4 banhos. Faz mal também É lavar verdade muito. esse bilhete, é verdade não esse faz. bilhete, 4 banhos. Olha, não faz mal lavar o cabelo, pode lavar o cabelo. Quando a pessoa tem um couro cabeludo muito oleoso, eu oriento que lave todos os dias, tá? Então, se é muito oleoso, lava todos os dias. Se não é tão oleoso assim, pode lavar dia sim, dia não. O máximo a cada 2 dias. Não deixem de lavar o cabelo, gente, por favor. Mesmo se estiver caindo. Principalmente se estiver caindo. Porque é muito intuitivo, né? A pessoa tá perdendo o cabelo, automaticamente ela para de lavar o cabelo. Porém, quando ela para de lavar o cabelo, ela aumenta a oleosidade, aumenta a inflamação e o cabelo cai mais. Então, confie em mim. Pode lavar o cabelo, lava o cabelo sem medo, que isso vai ajudar. Eu não sei, eu ouvi muito tempo, não pode lavar o cabelo todo dia, porque faz mal, porque o couro cabeludo não seca e tal. Eu acho que a maioria das pessoas ouve isso. Isso é mito? É mito. Sabe como que é legal a gente quebrar essa objeção? Porque vai apodrecer raiz, né? Não seca, vai apodrecer raiz. Pensa bem, a gente nas axilas tem os pelos, vive úmido, é um lugar que vive úmido, né? E o pelo não some dali. Então, olha só como é, né? Então, realmente é um mito. É um mito. Vamos lavar o cabelo. Doutora,
eu queria fazer um bate-bola, porque a gente fez uma sequência de perguntas tão importantes e que a Carla também preparou e o legal do podcast desse bate-papo é justamente isso, porque a gente não coordena, mas eu vejo que tem, eu vi que tem perguntas muito relevantes. Vamos tentar fazer em formato de bate-bola, pode ser? Você pergunta e a doutora responde rapidinho? Vamos lá. Então agora é o momento dos cortes, né? Como é que é o quadro? Cortes de podcast, né? Isso faz um sucesso. Ping-pong? Vamos fazer meio ping-pong? Essa semana retrasada, nós tivemos um primeiro corte podcast aqui desse estúdio que a gente divulgou, que bateu 1 milhão de visualizações no Instagram, meu amigo. Olha! Na YouTube não, nem Facebook, é fácil. Como que é? Bateu 1 milhão? 1 milhão. Uma juíza federal. Um corte. E o da Simone vai render vários cortes, né? Eu já fiquei aqui. Gente, bate bola sobre saúde capilar. Tá, as câmeras estão alinhadas, vamos lá? Carla, com você. Vou pegar aqui, separei algumas perguntas, algumas a gente já fez, já perguntei para você qual é a frequência ideal para lavar os pelos. Já perguntei dos remédios naturais. Eu não sei se a gente ainda fala remédio, medicamento, mas eu acho que... Ativos a gente pode falar, né? Vamos substituir pelo quê? Ativos naturais, isso. Perfeito. Já perguntei dos óleos essenciais. O estresse, de que maneira o estresse e a ansiedade afetam a saúde dos cabelos? Primeira forma, lembra que a gente conversou que o cabelo não é prioridade? Quando a gente tem um nível de estresse, a gente vai aumentar o hormônio que é o cortisol, né? E o cortisol, para que ele seja produzido, ele precisa de vitamina C, precisa de zinco e precisa de vitamina B5. Esses três minerais e vitaminas ali, eles são muito importantes para formar cabelo. Então, tira-se do cabelo para produzir o cortisol, enfraquece o cabelo. É o primeiro ponto. Segundo, situações de estresse, o cabelo ele possui receptores, o folículo, né, que produz o cabelo, tem receptores hormonais que quando o paciente está com muita situação de estresse, ele auto se regula. Então é como se ele desligasse a chavinha dizendo assim, ó, não preciso produzir cabelo, não é importante agora, tenho que lidar com a situação de estresse, fica em segundo plano. Terceiro, processo inflamatório. O estresse libera substâncias pró-inflamatórias ao redor do folículo que vai enfraquecendo ele. Então, esses são os 3 principais fatores. Ótimo. Muito bem explicado. Qual a relação do Covid, aliás? Tem relação Covid e queda de cabelo? Muita. Eu lembro quando começou a Covid, eu fiz um post no meu Instagram dizendo: vão começar a ter queda de cabelo em breve pós-Covid. Eu quase me mataram no Instagram. Tá fazendo terrorismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito básico, porque a Covid é uma infecção viral. É um vírus. E toda infecção viral pode ocasionar uma queda de cabelo. Então, por isso que tem na Covid, tem na dengue, também a queda de cabelo. Ocorre um processo inflamatório no corpo e esse processo inflamatório também ocorre no folículo. Então, os estudos mostraram que 25% das pessoas que tiveram Covid tiveram uma queda de cabelo absurda, muito grande, que a gente chama de eflúvio telógeno, que é essa queda muito acentuada, ocasionada, por exemplo, por uma situação viral. Então, tem relação sim. Outra coisa, e isso é muito pessoal. Eu tenho uma dor no couro cabeludo. Aí vou usar meu exemplo aqui, né? Às vezes não posso tocar, não posso amarrar o cabelo. Eu devo me preocupar? O que é isso? Seria importante investigar, Carla, porque a gente chama essa dor de tricodínia, que é uma inflamação que tem no couro cabeludo e pode ter relação com estresse, com ansiedade, que provoca uma inflamação também. Mas é uma dor assim que eu não consigo mexer o cabelo pro lado, jogar o cabelo pro lado. É uma sensibilidade, né? Então tem pacientes que têm isso, já tem essa sensibilidade. Às vezes tem relação com sono, pode ter relação com alimentação, consumo de glúten,
lactose. Então, é importante avaliar, porque tem algumas doenças capilares que um dos sinais começam com essa sensibilidade. Então, é importante investigar. Que interessante, por né? outro lado, Cabelo dói, tô com dor no meu cabelo. Viu? Eu, como técnico, vou fazer outra pergunta. Tá com muito boleto pra pagar? Isso aí dá umas dores assim. Olha, faz sentido se eu relacionar. Não quero atrapalhar o bate-bola. Vamos lá. Vamos lá, então. Já perguntei da dor no couro cabeludo. Eu vi no seu Instagram que é possível esfoliar o couro cabeludo. Como é que funciona? Para que funciona? Para quando que a gente deve recorrer a uma esfoliação? Carla, é maravilhoso a esfoliação. Eu imagino. É simples. Aqui eu falo assim, às vezes as coisas simples são as que ajudam mais, né? Por quê? Na nossa pele a gente vai acumulando, né? Então, resíduos, acúmulo de oleosidade, tem pessoas que têm caspa, descamação. Quando a gente faz uma esfoliação, a gente vai remover, então, esse processo, né, de obstrução, de oleosidade, e o próprio ato de esfoliar aumenta a circulação local. Então, a gente tem uma circulação ativada ali que vai ajudar a trazer mais nutrientes para o cabelo. E quem tem queda de cabelo, que usa, por exemplo, uma loção, né, aplica uma loção no couro cabeludo, a absorção vai ser muito maior. Então, o ideal é uma vez por semana, faz uma esfoliação. Você pode fazer esfoliação com argila. Então, pegar uma argila e com uma água mesmo, então misturar no shampoo, esfolia o couro cabeludo. Mistura no shampoo? Você pode pegar um pouquinho de shampoo num potinho, com uma colherzinha de argila, misturar. E faz massagem. Pode fazer. Pode até acrescentar uma gotinha, 2 de óleo essencial de melaleuca, de lavanda, né? Pode acrescentar ali. Faz a esfoliação no couro cabeludo, enxágua, o couro cabeludo vai ficar bem ativado, vai tirar os resíduos, né, do couro cabeludo. E assim, só cuidar se tiver muito sensível para fazer uma esfoliação mais de leve. Dá para fazer com... Pode ajudar a aliviar essa dor no couro cabeludo? Não, no teu caso, não. O que ajudaria a aliviar a dor seria fazer uma argila, por exemplo, com um olhinho mais calmante, de lavanda. Entendi. Né? Fazer, por exemplo, a babosa ajudaria, que é anti-inflamatória, né? Nesses casos, sim. E da esfoliação, pode fazer esfoliação com açúcar. Pode fazer esfoliação com o próprio pó do café, a borra do café ali também, né? Também pode ser feito. Porque a ideia é isso aí tem bastante aqui no estúdio. Então, viu? A ideia é usar os grãozinhos ali para esfoliar. Ótimo, muito obrigada. Uma pergunta, vou encaixar no bate-bola aqui. Como que é a política de vocês para produtos? Tá. Vocês já têm produtos, tem um plano de fazer? Tem. A gente tem uma linha de produtos que chama Biocapilos. Atualmente a gente disponibiliza esses produtos apenas na clínica, mas nós estamos com um projeto esse ano de disponibilizar também para os pacientes, para as pessoas na internet. Então existe sim uma linha que a gente tem o shampoo, tem argila, tem esfoliante próprio, então tem alguns produtos ali específicos. Se eu quiser comprar hoje, então ainda eu não consigo ter acesso, né? Só se você fosse à clínica, né? Entendi. Mas é uma consulta. Mas futuramente, então... Sim, esse ano ainda a gente já quer abrir para abrir pela internet. É verdade. Vamos lá, então. O que é alopecia ou alopecia? Qual é a pronúncia correta? Eu gosto de alopecia. Sem o acento, alopecia. Né? Então, alopecia, essa palavra vem do grego, significa raposa. Porque a raposa tem certa época que ela perde os pelos. Então, a palavra alopecia significa perda de pelos ou cabelos. E dentro desse grupo de alopecias, que são vários tipos, a gente tem os tipos de alopecia. Então, por exemplo, quando eu falo assim, alopecia androgenética, que é a calvície, a palavra andro significa vem dos hormônios, dos andrógenos, os masculinos, testosterona, dihidrotestosterona. Alopecia areata. Areata significa temporária, que vem geralmente por estresse, então é uma perda de cabelo temporária. Tem a frontal fibrosante, que é um nome assim, né? Mas é porque ela acomete a área frontal do couro cabeludo, geralmente em mulheres. As famosas entradinhas, aquela? Não, é uma que a testa vai retraindo, assim, vai ficando com a testa bem grande. E essa alopecia, ela é importante a gente cuidar porque ela é cicatricial, por isso fibrosante, se torna uma fibrose ali, uma cicatriz e não nasce mais o cabelo.
Então, sempre que a gente pensa em alopecia, Carla, a gente relaciona uma perda de cabelo ou pelos, né? E tem que entender qual tipo de alopecia é para fazer o tratamento específico. Vamos lá, bora para mais uma. O que fazer para tratar cabelos oleosos ou cabelos secos? Tá. Cabelos oleosos. Quando a gente tem que diferenciar. Por quê? Tem pessoas que têm o couro cabeludo é oleoso e o cabelo é seco. São diferentes. Quando você tem o couro cabeludo oleoso e o cabelo seco, o ideal é que você, então, use um shampoo. O ideal é sempre que você use o shampoo pro tipo do teu couro cabeludo. Entendi. E não pro cabelo. Inclusive, gente, shampoo é só pra lavar couro cabeludo. Quando a gente passa o shampoo no fio, a gente tá estragando o nosso fio de cabelo. Então, meu couro cabeludo é oleoso, eu uso, então... um shampoo para cabelo oleoso. Porque você tem que pensar no teu couro cabeludo, porque o shampoo vai ser depositado só no couro cabeludo, não pode ser no fio. Porque o shampoo, ele tem um pH que ele é básico, então ele abre a cutícula do cabelo, então tira muitos nutrientes, a oleosidade natural que o cabelo tem. Quando a gente lava o couro cabeludo e passa o shampoo, escorre a espuma, já é o suficiente para limpeza. Aí quem tem o couro cabeludo oleoso, precisa lavar todos os dias e o cabelo é seco, qual que é a ideia que a gente dá? Qual que é a indicação? Faça uma técnica que é chamada de pré-poo, que você pega um condicionador antes do shampoo e passa no fio do cabelo para proteger, fazer uma película. Depois você passa o shampoo e aí você protege o teu cabelo. Falar com quem sabe é outra história. Né? Nossa, tô aprendendo. E eu tô me aguentando aqui, porque senão eu vou começar a fazer observações, né? Tipo, eu vou pra última pergunta. Se a pessoa trabalha é o couro cabeludo, o shampoo é pro couro cabeludo. Meu Deus do céu. Não sei nem como é que eu tenho cabelo ainda. A gente já perguntou tudo durante a conversa e eu só tenho a última, então, que ficou sobre menopausa e ovário policístico. Tá. Isso afeta a saúde capilar? Afeta. Ovário policístico, porque tem toda a alteração hormonal, e aí quem tem ovário policístico tem a tendência de ter os andrógenos masculinos mais exacerbados, né? Que são os hormônios da testosterona. Exacerbado seria tipo uma quantidade elevados, maior. Isso. Testosterona, dihidrotestosterona. E aí o que acontece? Aumento de pelos, né? Quem tem ovário policístico. Aumento de pelos no rosto, que aí é hirsutismo, que a gente chama. Tem muita espinha, porque aumenta a oleosidade. No entanto, o cabelo afina. Então, é uma condição diferente. Então, questão hormonal. Tem a ver, sim. Outro ponto agora da menopausa, que eu percebo muito, as mulheres vão tendo um cabelo mais fino. Por quê? Na menopausa, a gente tem diminuição de 2 hormônios, que é a progesterona e o estrogênio. A progesterona, ela tem um papel importante no nosso cabelo, que é proteger o cabelo contra os hormônios masculinos. Ela faz uma proteção contra o hormônio da calvície, por exemplo. Olha só. E o estrogênio é o hormônio que prolonga a fase de crescimento do cabelo. Então, a gente tem a fase de crescimento do cabelo que chama fase anágena. Essa fase ela é responsável por fazer com que o cabelo cresça e ele vá se desenvolvendo. E esse hormônio estimula essa fase. Então, quando diminui esses hormônios, a gente tem o quê? Um quadro de cabelo de crescimento mais lento, mais fraco, e um cabelo que é mais suscetível à calvície, o afinamento. Da minha parte, eu só tenho a te agradecer, aprendi muito. E eu imagino que a consulta com ela deve ser maravilhosa e esclarecedora, né? A entrevista foi ótima. Para mim é um prazer ter vocês aqui. Mas, doutora, eu queria que você, mediante a tudo que a gente conversou aqui, que eu ouvi, sei que vocês têm muitos outros projetos, nós teríamos que gravar uma temporada de podcasts, né? Uma série. Uma temporada mesmo, aí com 20 podcasts para poder trazer convidados, autoridades na área, referências que vocês gostariam de ouvir e de trazer. Mas eu queria que você aproveitasse esse espaço, sendo uma pessoa e agora um casal iluminado como vocês são, né? E que você falasse aí para essas câmeras, né? Porque tem muita gente que vai nos assistir, porque esse material ele vai para a internet e ele não vai ser retirado. Então ele vai ficar para sempre. Vai ecoar, né? Por muito tempo essas informações. E eu queria que você, então,
desse um conselho para quem tem um sonho, para quem tem uma vontade de crescer, ou alguém que está procurando, poxa, o que eu posso fazer da minha vida? Eu não sei o que eu faria. Queria que você pudesse, então, aproveitar esse espaço, e a câmera e os microfones aí estão com você. Tá certo, é uma missão, né? Mas então, eu quero agradecer também, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade, eu agradeço muito, né, todo o carinho. E eu quero dizer para você, né, que quando eu olho para minha vida, né, por tudo que eu já passei, e eu contei só um pouquinho, tem muita coisa que não consegui compartilhar aqui, que a gente pode sonhar, né? Não importa de onde você veio, do que aconteceu na tua história até aqui, é possível a gente sonhar. Então, assim, que você não perca a esperança de sonhar. E quando eu olho para mim, eu vejo que uma das coisas que mais me deixam felizes é poder inspirar pessoas a sonharem, né? E quando você chegar no lugar onde você quer, que você tenha os teus sonhos, os teus objetivos com um propósito. Ter uma vida que tenha um propósito, né? Isso é muito importante, que você tenha um propósito. E para mim, né, pro meu marido, pro Jô, na Recupere em si, a gente tem um propósito, né? O nosso propósito é alcançar vidas. E não apenas por meio de recuperar o cabelo delas, mas de outras formas também, né? Ajudando, contribuindo. Então, eu até fiz no começo desse ano, eu fiquei, qual que é o meu propósito, né? Eu li aquele livro, Encontre o Seu Porquê, né? Comece pelo Porquê. Esses livros são fantásticos também. E eu consegui entender que o que mais me motiva, o que mais me deixa feliz é poder contar minha história e dizer assim, olha, eu tô vencendo, porque eu tô caminhando ainda, né? Eu acredito que tem muito para caminhar, muito para aprender, mas que você possa sonhar, que você possa acreditar e se esforçar, porque as coisas elas não vêm de mão beijada. Olhe as oportunidades, seja humilde para aprender, isso é muito importante, tenha humildade para aprender. Tenha mentores, né? Pessoas que vão te orientar por um caminho que você ainda não percorreu, mas que vai encurtar esses caminhos, também é muito importante. E para mim, né, que acredito muito, é ter a certeza que ter um Deus ao teu lado que te ajuda, que te sustenta, que é a tua base, né? Uma família. E nunca esquecer a tua origem, né? Não esqueça de onde você veio e que independente do que você passou, né? Tem um versículo da Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, existe um propósito, a gente só tem que entender isso e fazer disso fazer do limão uma limonada, né? Então, não deixe de sonhar, não desiste dos seus sonhos e segue em frente, né? Que um dia a gente consegue, vai pra frente. Verdade. Eu quero deixar aqui meu agradecimento por você ter vindo aí, nos dar a honra de bater esse papo aqui no estúdio. Quero agradecer pela indicação o nosso querido Marcos Pereira, que é um irmão nosso aqui, uma pessoa maravilhosa. Sei que você está cercada de grandes pessoas, tá bom? Desejo todo o sucesso na jornada da empresa, na jornada de vocês, mais sucesso ainda, tá bom? Muita saúde, paz, alegria e prosperidade, tá certo? Muito obrigada. Tá certo, então um abração. Carla, muito obrigado aí pela tua participação, por você ter vindo também. E as portas estão sempre abertas para todos vocês. Eu quero agradecer, não posso encerrar essa conversa sem te agradecer, Ismael, por essa recepção tão calorosa, por essa oportunidade. É muito precioso esse momento. Eu saio daqui assim, com a sensação de dever cumprido e também com a minha mente mais ampla hoje, né? Por tudo que eu aprendi sobre cabelo, mas também por ter te encontrado. A tua história com certeza é inspiradora e eu saio muito feliz daqui com a minha fé com certeza acrescentada. Que legal. Gente, um abração. Logo esse episódio aí você vai poder acessar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Spotify, por todas as plataformas aí que for da tua preferência. Também acesse os nossos canais. Doutora, deixa aí para quem quiser te acompanhar a empresa nas redes sociais, como é que faz?
tá. O meu Instagram é @doutora.dra.Simone Correia. E aí tem o Instagram da clínica, que é @Recupere Tricologia Oficial. Certo. E os teus contatos para quem quiser falar com você? A Carla, que é uma jornalista, trabalha forte na área. E aí, Carla? Para me encontrar, meu Instagram é @CarlaNunesJornalista. E tem um outro perfil também, Carla Nunes, @CarlaNunesSC. E basicamente por aí encontra tudo. É só me seguir lá. Tem o meu Linktree, tem a minha arvorezinha de links. E aí é só me achar, só falar. O canal tá sempre aberto. Então tá certo. Gente, um abração. E vamos aí agora para todo o trabalho de edições, agradecer a equipe de trabalho que está aí por detrás das câmeras, todos que estão acompanhando, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.